Estamos de volta aqui no nosso podcast Oldcast mais uma vez. Você que está aqui, quero te convidar a se inscrever no canal. Clica no sino, né? Não posso falar sininho, senão eu vou ser linchado. Clica aí no sino, ativa as notificações e participa com a gente. Aproveitando também, aí na descrição tem a chave Pix para você que quer apoiar esse projeto e também tem um link com o formulário para você que quer fazer parte da nossa comunidade. Daqui a pouco mais a gente vai estar disponibilizando aí o acesso para nossa comunidade Oldcast, para a gente conversar, para a gente debater, trocar uma ideia, brigar, discutir, chegar num consenso ou não, né, acerca daquilo que a gente acredita com base na cosmovisão bíblica. Nós estamos com um convidado muito especial e é papel sempre do Carlos Bernardo fazer essa apresentação. Fica à vontade. Olha aí, então tá. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso episódio de número 08. Mas quem tá contando, né? Eu tô contando. Daqui a pouco é o 10 e assim Deus vai nos permitindo avançar nesse entendimento, nesse projeto, né? E hoje, naturalmente, temos a presença de um convidado ilustríssimo, né? Nosso querido Augusto Marques. Muito bem-vindo, Augusto. Augusto é um amigão nosso aí já de alguns anos, né? Já tem nos apoiado em vários projetos, né? E já quero dar um spoiler, não spoiler nada, já dizer de cara, assim, o criador dessa arte linda que vocês veem em todos os episódios, né? Esse desenho, é um artista. O cara conseguiu expressar num desenho, né? Muito daquilo que a gente quer pregar, quer trazer aqui no Oldcast, né? A segurança e o destino, e ele conseguiu expressar num desenho. Então isso já diz muito a respeito dele, né? Do que Deus deu, do dom que Deus deu para ele, do talento que Deus deu para ele, e que, se Deus permitir, agora nos próximos minutos vamos conversar um pouco sobre isso, sobre cosmovisão cristã e a arte, né? O cristão e a arte, como essa relação se dá ou não se dá, né? E seja muito bem-vindo, Augusto. Valeu, obrigado a todos pelo convite. Prazer estar aqui. É isso aí. Vamos conversar sobre. Importante também, né, que tem as caricaturas aqui. Eu trouxe uma caneta aqui porque, infelizmente, meu companheiro aqui do lado me deu um desenho desatualizado. Mas se tu me permite... não acredito. Nossa, bigodinho dele aqui, bonitinho. Caneta permanente. Devidamente. Quem sabe faz ao vivo, hein? Muito bom. Esse bigode não faz percebido nunca. Que cartão de visita é isso aí, pessoal. Que apresentação. Esse aí, o Oldcast. Muito obrigado, até a próxima. Vocês só não podem tirar, né, coisas, mas podem adicionar, que eu venho aqui do atualizado. Essa do polaco não vai dar pra vai ter que continuar descolorindo tua barba. Mano. Tá louco, ele sabe faz ao vivo, né? Não adianta. Muito bem. Mas, Augusto, mostra os teus livros aí, apresenta o trabalho. Cara, então, esse aqui, deixa eu começar pelo início aqui, né? Teve essa ideia, né, de fazer um resgate histórico de um documento importante da igreja, que é o Catecismo Menor de Lutero. Então, ele, há uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos, tive essa ideia, chamei um irmão lá da nossa igreja, que traduziu do alemão, o Rodrigo fez o prefácio, e aí consegui negociar com a Pronobis, né, de eles fazerem o lançamento. É engraçado esse trabalho aqui, porque o conteúdo é luterano, foram assembleianos que fizeram e lançado por Batista. Tipo assim, é meio o reino de Deus tá envolvido na coisa toda aqui. Glória a Deus. Outra curiosidade, né, que tem um pastor que essa semana, né, fez um pronunciamento que não estava impossibilitado, se afastou, né? Tem uma história que ele comprou 80 desses exemplares para a igreja dele. Aí chegou lá, eles viram a ordem dos 10 mandamentos, que os luteranos seguem a ordem de Agostinho lá, do século IV, lá, né? Enquanto nós seguimos da Reforma, do século XVI. Então ele olhou assim, não, você confundiu a cabeça das crianças e devolveu tudo para os caras, assim, né? Então esse trabalho especificamente, ele tem um cuidado, assim, como é para crianças, que alguns pais compram, que ali, como a gente usa o primeiro mandamento, né? Não terá os outros deuses e não fazer imagens. E o nosso 10º mandamento é não cobiçar.
E os luteranos é só não terá os outros deuses, e no 10º mandamento ele diz: não cobiçará a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo. Então eles aumentam. Então tem essa diferença de mandamentos que às vezes os pais ficam meio assim, né? Mas fora isso, ele trata do credo apostólico comentado pelo Lutero, a oração do Pai Nosso, então, e para colorir também, é um livro bem legal, e é essa 2ª edição já dele, né? Vou botar na câmera aqui. Boa. Aí, ó, Catecismo Menor de Lutero. Depois tu tem algum link que a gente pode botar na descrição Tá. também, né, Augusto? Tá bom, Tem, né? passo para vocês. Legal. Aí aqui é o do Guilherme Amarino, né, um dos vocalistas do Projeto Solo, ele escreveu esse livro, me convidaram para ilustrar. Aí dentro dele tem aqui algumas... vou abrir aqui. Na verdade, esses livros eu tô trazendo para vocês, aí vocês fazem o que acharem melhores. Aí sortear a galera, ou pegar para vocês. Né? Mas é bem legal, né? Tem algumas ilustrações no meio aqui, a história, né? De um menino que tem começa a sentir triste, o coração pesado, ele precisa fazer um transplante de coração. Aí os personagens tipificam Jesus, Espírito Santo, amigos. Bem legal a história, né? Muito massa. Legal. Esse é isso. Arthur e o Coração de Pedra. Achei a coisa. Esse aí. Show de bola. E esse aqui é o último, né, do ano passado, do Pedro Pamplona, que é um influenciador, que é sobre crianças, para crianças que têm medo de escuro. Daí ele basicamente explica que tem muita coisa acontecendo, enquanto as luzes se apagam, Deus ainda está cuidando de todas as outras coisas. Para a criança ficar tranquila, confiar em Deus e poder dormir no escuro tranquilamente. Que legal. Ficou bem bacana também. São bem distintos os projetos gráficos, né? Os desenhos, vocês veem os traços, são bem diferentes. Né? E isso é uma coisa interessante também, porque normalmente dão essa liberdade, né? Eu não gosto muito de ficar sempre fazendo a mesma coisa, assim. Por exemplo, na Pictobíblia mesmo, eu faço sempre a mesma paleta de cor, mas o traço às vezes eu mudo porque, eu não vou fazer de novo isso, hoje eu quero fazer diferente. Né? Então essa liberdade eles respeitam também, né? Quando vou fazer um tipo de projeto gráfico para livro infantil, aí dá para soltar mais a criatividade. Maravilha. Augusto, vamos fazer o seguinte, cara, a gente já foi direto mostrando os teus livros, né? Mas eu gostaria de, cara, já ter provocado início, assim, se tu entender, ser interessante também, compartilhar conosco. Primeiro, né, a gente comunga da mesma fé, né, segue o mesmo Deus e tudo mais, mas como é que foi isso na tua vida? Como é que chegou isso na tua vida? Como é que tu conheceu o Senhor? Nasceu naquilo que a gente fala, um berço cristão ou não? Conta um pouco, assim, né, nesses primeiros minutos, como é que foi a tua história até aqui, como tu te descobriu um artista, né, como essa questão no caso aqui especificamente do desenho, né, vamos dizer assim, da arte, se mostrou para ti, como é que tu percebeu isso na tua vida, e a partir de então, né, Deus foi trazendo os projetos e tem, né, realizado com diferentes formas, diferentes autores, né, e Deus tem te usado e te levado para muitos lugares, né? Como Legal. é que puder dar um contexto para nós, inicial, assim, como é que isso se desenrolou na tua vida até hoje, né? Boa. Bom, eu venho de um lar cristão, mas, digamos assim, católico, né? Sim. Então, eu, enfim, frequentava a igreja católica, participava dos jovens católicos, e até por isso, acho que eu tenho uma facilidade de me relacionar um pouco com imagens, né? Eu tenho um apreço muito grande, assim, com desenhos, afrescos, desenhos antigos, gosto disso, sabe? Só que, enfim... Aí no 2º grau, a coisa começou a mudar no primeiro ano de 2º grau, né, na escola, vi uma guria muito bonita, cara, vou ter que ficar com essa guria, não adianta. E daí o cara na maldade ali, né, vou ficar com essa guria, ela é diferente das gurias, vou ficar com ela, daí eu descobri que ela era crente, crente, daí eu vou ter que ir pra igreja. E daí o cara na maldade vai na igreja, né, só que, cara, eu digo que Deus tem o jeito dele de fazer as coisas, né? Porque daí eu fui na igreja, Deus acabou colocando pessoas, homens de Deus na minha vida, né? Porque eu tinha muita dúvida, perguntava, questionava e me davam boas respostas. E as coisas foram acontecendo dessa forma. Fui começando a entender o evangelho, o que eu vivia versus viver realmente a palavra, conhecer a Deus. Então, enfim, houve um momento que Deus... num congresso de jovens me chamou, né, entendi o que estava acontecendo e dali em diante minha vida mudou, né, foi transformada. É importante contextualizar que na época eu desenhava para um jornal no interior do estado,
um jornalzinho, um periódico semanal. Eu tinha uma banda de rock e eu fui patrono da Feira do Livro de Restinga Seca, que era onde a gente morava, olha só, né? Eu escrevi uns poemas lá, daí passei nos concursos, temos livros, né? Então, na cidade, que tem menos de 20 mil habitantes, né, era conhecido. E aí eu entro dentro da igreja, só pra constar, eu ainda tô com essa guria até hoje, minha esposa, a gente tem um filho, estamos casados, 20 anos juntos, né? Só que, cara, daí eu entrei dentro da igreja, e tem muita relação com o tema do episódio, porque daí eu entrei e daí eu não podia fazer um monte de coisa. Cara, interiorzão, não pode, calça, não pode bermuda, sabe aquela coisa rígida, sabe? E daí eu, cara, e os desenhos, eu vi que ninguém dava a mínima do que estava acontecendo, sabe? Não, embora isso tivesse uma relevância, assim, no sentido de comunicação com a cidade, local, sabe? Ninguém dava a mínima. Na época aconteceu isso de ser patrono da Feira do Livro, né? Que é algo relevante, assim. Por exemplo, um membro de uma igreja. Né? Sim. E a igreja, ninguém apoiou as pessoas. Era membro, sim. Porque tinha muito aquela coisa assim, essas coisas do mundo. Isso é coisa do mundo, né? Música do mundo, desenho do mundo, cinema do mundo. Cara, e foi uma luta. Imagina tu jovem, 17, 18 anos, cara, dentro de uma igreja assim, né? Tu ficava assim, cara, sabia que era verdade, assim, Deus tocou no meu coração, eu tive uma experiência com Deus. Só que, vou ter que abrir mão de tudo isso daqui. Sabe? E eu converso hoje com a minha esposa, só que no caso dela eu digo que é livramento, porque ela era uma jovem que gostava de Backstreet Boys. Não, nesse caso aí tá, Deus certo, usou a igreja mesmo. Foi duplo livramento, né? Vai me matar. Ouvi isso. Mas, cara, daí é isso, assim, né? Fica jovem ali lutando, né? Lutando por compreensão. E, enfim, tentei relacionar as coisas, saí de Restinga Seca e vim pra Porto Alegre, porque eu queria casar com ela e, cara, é uma cidade pequena, tu vai trabalhar aqui no mercado, num comércio pequeno, não tem muitas possibilidades. E eu sempre quis desenhar, fazer isso da vida, né? Então, cara, vou pra Porto Alegre, um amigo meu disse que eu podia ir lá, dividiu por um tempo uma casa com ele aqui, né? E eu vi porque eu preciso de dinheiro, porque eu preciso casar com essa guria, né? E aí aqui começaram a surgir mais oportunidades de fazer caricatura, fazer alguns outros desenhos, um logo. E aí só que daí, enfim, eu tinha o meu trabalho comum e fazia isso aleatoriamente, assim, conforme ia aparecendo, não me profissionalizava. Sim. Até chegou um certo momento que foi meio que um divisor de águas, que uma empresa chamada Autoridade Fitness, do Sérgio Bertolucci, tal, né? Eles, cara, a gente precisa de desenhista e pintou oportunidade e eu tive que abandonar, digamos assim, o trabalho seguro, fazer um MEI e tentar viver disso. E essa decisão foi super importante, ela passa pela minha esposa, que ela diz, não, cara, vai, Augusto, a gente segura qualquer coisa, se não der, se amanhã te mandarem pra rua, né? E ali foi realmente um momento, assim, profissional que eu dei essa pivotada na vida, né? Cara, eu vou fazer isso, né? Depois de 5 anos eu saí da empresa e cara, vou continuar fazendo isso, vou seguir fazendo isso. E as pessoas sempre, desde pequenas, dizem assim, cara, tu vai desenhar, mas tu vai trabalhar pra quem, cara? Tu vai pro Maurício de Souza? Todo mundo só pensava no Maurício de Souza, a Mônica, é o que tem no Brasil pra desenhar. Senão tu vai morrer de fome, né? E daí, graças a Deus pela internet. A internet me fez conhecer pessoas, né? Mostrar o trabalho, né? Publicar o trabalho. E daí, cara, tem interesse nisso, tu sabe fazer aquilo e tu vai agregando no teu portfólio, vai se desenvolvendo no desenho e outras coisas, né? Então, em síntese, é isso, assim, e foi em 2015. Importante dizer também que na época da reforma, nos 500 anos da reforma, o assunto da reforma estava muito em alta, assim. 17, né? E eu, cara, lutando, eu e ela numa igreja, né? A gente congregava, assim, lutando com um monte de coisas, assim, e eu comecei a conhecer a teologia reformada. E daí eu, cara, mas eu não sei nada de teologia, não sei nada de Bíblia, né? Cara, não vou dizer que eu não sei nada de Bíblia, porque toda a minha escola é da EBD da Assembleia, né? Graças a Deus por isso. Só que aí eu comecei a falar sobre cosmovisão. Que termo é esse, né? Cosmovisão, soberania de Deus, né? As doutrinas da graça. Eu, cara, né? Eu não preciso sofrer com algumas coisas, né? E aí Deus acabou nos conduzindo para, ainda dentro da nossa instituição, da Assembleia de Deus, mas para o Jardim Botânico. Daí eu pude ter um pastor que ele conseguia me responder algumas coisas que um outro pastor talvez não tivesse tantas condições, assim, né?
algumas perguntas com relação a isso mesmo, viver a vida, como lidar com isso e ser cristão também. Porque o contexto assim, de design, criação, cara, não tem crente. Não existe crente. Não existe, cara. É bem dificílimo, cara. É bem difícil. Assim. Hoje em dia, as igrejas... Não quero nem entrar agora nesse assunto, talvez, mas hoje em dia as igrejas ela têm, com a internet, visto que é necessário comunicar lá fora e comunicar bem. Então, tu desenvolve muitos jovens nas mídias. O cara começa a pegar um Canva ali, começa a mexer com design, ele vê que ele pode, dentro do reino de Deus, usar habilidades, desenvolver habilidades. Mas, cara, isso é muito recente. Não foi sempre assim, sabe? Bom, enfim, resumo é isso. Aí eu fui pro Educandário, pro Jardim Botânico, lá estou até hoje, congregando lá com os irmãos, ajudando, assim como posso também, né? E aí consigo conciliar hoje melhor essas coisas, né? Tanto música, enfim, cultura com a fé. E o teu canal do Pictobíblia, como é que... O Pictobíblia, antes ele chamava Crentolândia. E daí eu fazia, cara, muita piada, né? Muita zoeira, assim, em cima de tudo que eu via, eu achava muito engraçado, eu fazer piada. Brincava muito com usos e costumes. Tipo, a Assembleia de Deus na Escócia. Daí botava o homem de saia e a mulher de calça, assim, sabe? Bobaginha, assim, tal, mimizinha. Só que daí, cara, eu comecei a reparar que uma galera começou a seguir que não amava Jesus, cara. Porque os caras machucados com a igreja começavam a chegar ali, isso aí, porque a igreja é tudo assim, porque tá... E daí o cara, na real, eu tô contribuindo com uma coisa que eu não concordo, entendeu? E daí, em função da reforma também, de começar a ter uma compreensão melhor do que é a igreja, ser membro, amar a igreja, né? Daí eu, cara, vou descontinuar isso daqui, vou fazer a Pictobíblia. Daí eu vou tentar explicar um pouco daquilo que eu consumi muito, que a internet me ajudou, né, a compreender melhor, tentar devolver isso, alcançar pessoas, explicar o evangelho para elas. Então, muito daquilo que tu lê, que tu estuda, cara, legal esse insight, isso aqui me deu uma ideia, eu coloco ali, faço os desenhos. Mas inicialmente ela era meio zoeira, né? Então, aí depois eu, em função de uma compreensão melhor, resolvi fazer a Pictobíblia. É assim que ela nasce, né? E tá até hoje ali, né? Não monetizo ela no sentido assim eu tentei algumas vezes monetizar, mas é engraçado isso porque o retorno que ela me dá é de visibilidade, né? Graças a ela eu consigo fazer esse tipo de trabalho aqui, né? Alcancei editoras, cara, quem é esse artista que tá fazendo isso aqui? Vem atrás de mim, cara, vamos fazer um livro, vamos fazer um vídeo, vamos fazer um trabalho. Então, mais ou menos assim que eu monetizo na Pictobíblia especificamente. Só a título de curiosidade mesmo. Show de bola. Augusto, nós temos tratado nesses 8 episódios de um assunto que tu já tocou aí, que é a cosmovisão cristã. E hoje, especificamente, cultura e arte. E a gente sabe que a cultura é a expressão de um povo, né? A expressão moral, os valores de um povo. E a arte, ela vem atrelada à cultura e deveria servir para a glória de Deus. Né? Então, a gente pensa, né, tu citou aí a dificuldade das igrejas de aceitar o teu trabalho, né, mas não especificamente o teu trabalho, mas a arte, né? Uhum. Talvez eles olham a arte somente como música, né, como canto, enfim, arte é uma infinidade de coisas, né, de feitos. Então, nós temos hoje no Brasil uma cultura decaída e, por conseguinte, uma arte decaída. Né? Quando fala do Brasil, qual é a cultura do Brasil? É o carnaval, é o samba. Uhum. Né? Qual é a música? É o funk. Né? Então, isso tudo revela a expressão cultural, os valores decaídos de um povo. Como é que tu vê isso dentro das igrejas? Tá? Tu já adiantou um pouquinho, né? Mas como é que tu vê assim que poderia mudar isso dentro das igrejas se elas aceitassem mais, entendessem melhor, como tu tá numa linha interessante, tu tá colocando tudo que tu passou a ter entendimento, né? Como seria a propagação do evangelho se as igrejas utilizassem e entendessem melhor a cultura e a arte sendo utilizadas para a missão e para a glória de Deus? Boa, baita pergunta. Mas assim, eu acho que o problema, por exemplo, a gente não ter tantos artistas ou tantas... É que a gente não consegue se relacionar muito bem com as imagens, né? Claro, porque aí eu entrei e me diziam assim, cara, isso é idolatria. Tá adorando a imagem, né?
Eu vejo, por exemplo, assim, sendo mais específico, na música, o nosso meio pentecostal. Cara, o que tu tem de artistas, o que tu tem de músicos, de música legal, de gente boa, cara fera que toca bateria, guitarra, baixo, monstro, assim, que veio de dentro da igreja, né? Essa produção, ela acontece porque a música é parte do contexto do culto. A música é importante para nós. Só que, ou seja, a forma como nós nos relacionamos com Deus, através da música, ela está presente no culto, só que os desenhos não estão. Em algum grau ela está, por exemplo, na Assembleia de Deus, em algumas tu vai ver uma pombinha desenhada ali no púlpito. A cruz é um desenho, é um símbolo. O pão e o cálice na toalhinha da ceia. Alguma coisinha tu tem, assim, mas a gente não assume isso, né? Talvez se nós assumíssemos mais isso, nós pensássemos, cara, vitral é a coisa mais linda do mundo. Acho maravilhoso, é uma arte incrível, cara. Sabe? A ideia da luz, né? E sombra. Só que, cara, tu olha nossa igreja, ela é limpa, cara. Sabe? Ela não comunica a nossa fé. E também lá fora, hoje nas redes sociais, tu vê a gente comunicando igreja e não comunicando Cristo. Não expressando Cristo através da arte, que coisa que a gente poderia fazer. A gente faz propaganda para a igreja e não propaganda para Cristo, sabe? Então, eu vejo que em função de a gente ter meio que renegado isso, não sei se para não parecer católico, se para não ser idólatra, correr algum tipo de risco, a gente foi deixando isso para trás e a igreja ela tem assim uma função social que parece que está embutida ali, né? Desenvolvimento das pessoas. Vocês, por exemplo, provavelmente já deram aula em IBD. As primeiras aulas ou as primeiras pregações de vocês, gaguejando, falando mal, tal, e daqui a pouco tu vai ganhando mais oportunidade, tu tá falando bem, daqui a pouco tu entra numa empresa em que tu tem que apresentar um resultado e tu tá falando bem, mas essa intimidade com o público, ela vem de dentro da igreja, é o que a igreja te deu, sabe, o evangelho te deu em função de tu entende as nuances que tem dentro do contexto de igreja que ajudam as pessoas a se desenvolver. E aí a gente, infelizmente, perdeu muitas pessoas. Eu, particularmente, que lembro, assim, 3 amigos que eram bons músicos. O cara, chegou uma hora que ele começou a viver essa dicotomia, assim, cara, eu sou músico, eu cresci dentro da igreja, destruo no instrumento, eu quero viver disso, mas eu não posso tocar na noite. Eu não posso tocar numa banda porque isso é pecado, é um contexto que não dá, que é sujo, que é podre, a igreja vai me julgar, vou botar em disciplina, daí o cara fica naquela, o que o cara faz? O cara abandona o evangelho e vai viver da música, sabe? E tudo isso às vezes por uma má instrução também, entendeu? Eu entendo que existem perigos, mas poxa, tu pode crescer em graça, em conhecimento, maturidade, saber que aquilo ali é teu trabalho. E de alguma forma o desenho é blindado, porque se eu vou lá e desenho para uma empresa, tipo, ninguém fala nada, né? Eu tô fazendo lá fora um evento, não, ele faz isso. Agora, se o cara é músico, porque a música é algo muito peculiar, comum a todos nós cristãos, isso parece que é mais sagrado do que desenhar. É mais sagrado do que teatro. Achei interessante. Interessante isso que tu falou, que as nossas igrejas não conseguem refletir, né, estruturalmente a arte, né? Então, eu fiquei pensando, essas igrejas mais novas, né, marcadas como igrejas de parede preta, então elas refletiriam menos ainda esse sagrado que deveria estar presente ali. Né? Exato, também acho. É uma pena, arquitetonicamente falando, que isso também é arte. Cara, é muito simplista, assim, entendo que tu quer dar ênfase a quem tá falando, ênfase ao palco. Uma vez eu vi um irmão defendendo, que ele dizia assim, cara, antigamente não tinha luz, as igrejas grandes, daí os vitrais deixavam as luzes entrar, e ele estava fazendo uma comparação com os refletores, né, com a igreja preta ali, né, que é assim, um pouco meio forçado, assim, né. Mas essas igrejas normalmente investem muito, assim, em design, que também é arte, né, é um outro aspecto, assim, de desenvolvimento. Vê que tem muitos criativos trabalhando ali, a galera que manja muito, publicitários trabalhando ali na igreja. Tu acha que esse pessoal, assim, digamos, cai direto nas mídias, tá? Como tu disse, abre um Canva lá e sai desenvolvendo alguma coisa. Tu acha que eles têm entendimento de uma cosmovisão bíblica
ou estão simplesmente fazendo uma arte porque alguém disse, faz alguma coisa aí que eu quero. Comercial, né? Comercial. O vermelho transmite isso, o amarelo transmite aquilo. Eu tenho lá um script da faculdade, né, do que a arte, mas do que o marketing transmite, né? E aí o cara sai fazendo sem nenhum entendimento de como aquilo vai comunicar biblicamente ou não comunicar para as pessoas. É isso. Concordo contigo, de fato. Eu acho que realmente não tem. Tanto é que o produto final é algo assim muito efêmero. Tu vê, cara, isso aqui é tendência. Agora a tendência são cores saturadas e letras, sei lá, bold. Aí é isso que estão usando. Aí amanhã não é mais. É outro estilo. Daí tu vê que, cara, já passou, sabe? O que eu vejo, que é o que mais me incomoda, é a comunicação da instituição, sabe? Ou seja, cara, vem aqui pra igreja, tchau, explode, e muito termo em inglês, sabe? Cara, as woman, a shine, a sei lá o que, a kids, a gente tem absorvido bastante kids. Então é muito termo em inglês pra passar esse ar de modernidade. Só que, cara, eu acho que deveria ser, cara, vamos comunicar Cristo, o evangelho. Cara, a iconografia da nossa história, da igreja, na história, cara, é riquíssima, cara. Tu começa a ver, assim, quanto tem de símbolos interessantíssimos, de irmãos que em contexto de perseguição, os caras, cara, o que a gente vai fazer aqui, velho? Vamos matar todo mundo. E o Bernardo tá vindo lá da outra cidade. Aí, não, é o seguinte, o Bernardo vai chegar aqui e ele vai fazer um arco, e aí tu completa o arco e faz um peixe. Cara, isso é demais, cara. Isso é muito criativo, cara. É demais isso, cara. Se tu olhar, entre outros símbolos, alguns, sempre que eu consigo descobrir, assim, eu fico apaixonado por isso, cara, pela criatividade que os irmãos tinham de proteger os irmãos, a igreja, sabe, comunicar Jesus Cristo. Nunca é, tipo assim, não, vamos fazer um assim, ele vai botar o logo da igreja de Antioquia, daí tu completa. Não, cara, sabe, é tudo relacionado a Cristo, que era aquilo que dava unidade de todos eles. Então eu olho isso hoje e sinto falta. Eu comunico a minha marca, a minha igreja, né, com a minha camiseta, os meus adesivos, e é isso aí. E é nosso, e quem é de nós é nós. E não é uma coisa assim, cara, vamos comunicar Cristo. E isso tocou teu coração, cara, beleza, agora tem a igreja tal, vai ali com a gente, então vai conhecer a partir de agora. Parece que a gente inverteu o passo, a gente tá colocando as instituições na frente de Jesus, essa sabe? Pergunta do Alexandre Cara, tem muito aí, a ver também com a questão do entendimento. Voltamos ao entendimento correto do evangelho e a integralidade da nossa fé, né? Nós vivemos o evangelho 24 horas e as pessoas foram segmentando ou por não conhecer, eles separam uma coisa da outra. A arte faz parte da minha vida como cristão. Então, entender que isso é uma ferramenta para a pregação do evangelho e não ter apenas um objetivo comercial ou voltar a isso que a gente está falando da defesa da instituição. Né? Hoje a gente vê as igrejas, como vocês estavam falando, muito preocupadas em defender a sua instituição, o seu grupo, como tu falou, quando na verdade nós somos de Cristo. É tudo para Ele, para a honra e para a glória dele. Né? Então, entender que a arte ela precisa apontar, assim como tudo na nossa vida. Então, esse entendimento é deixando que as pessoas perderam, né? Exato. Então, trabalham, como tu disse, a cor é essa, a cor vermelha vai fazer... Porque ele está preocupado pura e simplesmente em chamar a atenção para o seu grupo, para a sua instituição, e não para aquilo que é mais importante, né? Que é Cristo, né? Então, morremos para o mundo e vivemos agora para Ele. Então, tudo... quando nós estávamos aqui conversando, os céus manifestam a glória de Deus, né? O firmamento do seu poder. Então, tudo na nossa vida deve manifestar a Deus. E outro aspecto importante também, né? Temos aquelas pessoas que são mais sinestésicas, né? Que tem que tocar, tem que sentir. E tem os que são audiovisuais, né? Então, a minha esposa, por exemplo, o meu filho, eles são apaixonados por desenho. O que eu tenho em casa de coisa de arte, qualquer coisa, o que eles veem chama atenção. E a gente tem que entender que a gente comunica Cristo a partir da visão das pessoas, né? Aquilo que eles veem. Não, a gente se preocupa muito como ele está me vendo, né? Mas a mensagem que aquilo que ele está vendo está transmitido a partir do desenho, de uma arte, é extremamente importante. Sim, não, com certeza. Claro, hoje em dia, né, com o IA, as coisas parecem estar indo para um lado um pouco estranho, assim, principalmente na minha parte, no que me toca, que é desenho, né? E eu tenho refletido sobre isso, assim, com relação a usar isso para comunicar o evangelho. Então, o que mais me pega com relação a isso, o uso de IA generativa, é que tu, claro, além dos aspectos comerciais, assim, tu tá ali, digamos assim, tolhindo o desenvolvimento de novos artistas. Por que eu vou
estudar luz, sombra, volume, cores. Por que eu vou estudar tudo isso se eu vou ler um prompt e tá pronto o negócio, né? Só que no fim das contas tu não te desenvolve. Eu não sei como é que serão os novos artistas daqui pra frente, sabe? E aí tu tem uma imagem que ela não tem assinatura, ela não tem alma. No melhor sentido da palavra, não me entendo, né? Não tô assim dizendo que uma imagem tem alma, mas ela não tem uma construção por trás. De tu parar e olhar assim, cara, como é que esse cara chegou nesse resultado? Como é que é o processo de trabalho dele, sabe? Isso tudo tá morrendo. Então, aí eu acho, não sei se estou sendo assim chato demais, mas eu penso que é um outro aspecto, né? Tu vai comunicar com desenhos. O evangelho, cara, tem que ter alguém por trás ali. Tem que ter um artista por trás, o cara que põe um nome ali, o cara que construiu aquilo ali. O cara que fez, que sabe o que é um mandato cultural, sabe? De, cara, Deus nos deu lá no Éden um mandato pra gente dominar, criar sobre a sua, co-criar, ser co-criador com ele. Isso aí não te traz, sabe? E aí vai ficando as coisas muito assim, de plástico, sabe? Efêmera, sabe? Muito... Perde a sensibilidade, né? Exato, cara. Também, né? A coisa artística, sabe? Tem uma artista naquela igreja por trás, o cara tá comunicando isso que tem valor, cara. Não é um prompt qualquer que tá ali, sabe? Então, enfim, é um cuidado. Não sei se preciosismo meu, mas é um cuidado que a gente deveria ter, assim. Eu vou muito por essa tua linha, até porque assim, nós como cristãos temos a condução por aquilo que nós aprendemos na palavra e pelo direcionamento do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos inspira, nos direciona naquilo que nós vamos falar, naquilo que nós vamos cantar, inclusive naquilo que nós vamos desenhar, no teu caso, né? Eu já vi vários desenhos teus assim, eu vejo muita inspiração nesse sentido. A IA não vai ter essa inspiração. Exato. O Espírito Santo de Deus não vai conduzir a IA com aquela sensibilidade, direcionar para aquela mensagem, para aquilo que quer ser transmitido, né? Então eu acho que faz total sentido isso que você tá falando. Assim, cara, tu olha na Bíblia mesmo, o povo sai do Egito, os caras atravessam o mar, no outro lado lá fazem um bezerro. Cara, eles dominavam as técnicas. Não é fácil tu construir um bezerro de ouro, cara. A estética toda, lapidar o negócio, né, pra fazer uma adoração errada ali no caso, né. Mas nem somente isso, em todos os outros casos, Bezalel, cara, recebe o Espírito Santo, ganha dons ali de poder esculpir, desenhar, fazer N coisas. A construção do templo, tu mesmo, a arca da aliança, né? Querubins ali, tem toda uma construção, o templo. Batido, né? Exato, cara. Tem um processo de criação ali, cara. Tem alguém que tá colocando. É muito interessante que o Weber Campos, desculpa te interromper, ele fala justamente essa questão da arca, né? Deus dá a ordem para construir a arca, mas ele não tira do homem a possibilidade e essa sensibilidade de com suas mãos reproduzir a imagem todas as, né, do querubim ali, toda. Então Deus faça assim, mas quem coloca a mão e cria a arte, cria aquela imagem ali, é o homem, né? Então é muito interessante isso, assim. Cara, para nós cristãos, cara, não é impossível. Assim, a igreja é a instituição mais artística do mundo, de todos os tempos, não tem, cara. É poema que tem ali dentro, é música que tem ali dentro, o próprio texto em si, né? As próprias referências ali de imagens, de desenhos, e isso é no Antigo Testamento, é no Novo Testamento. Tu olha lá, vai nos céus, vão cantar louvores, vai ter música, que isso é arte, cara. Deus é um Deus que... É um artista, né? Que gosta disso, né, cara? Criador, né? Gosta de beleza. Achei muito legal que tu fez e o Weber fala também, agora eu vou mencionar o livro aqui, e tu mencionou e eu achei interessantíssimo, cara, que tu colocou, o Weber fala, até vou ler aqui, os artistas cristãos enfrentam ainda mais barreiras porque a igreja não enxerga a arte como uma vocação legítima, né? Aí ele coloca entre parênteses, a não ser que a sua arte seja a música, e tende a associar a arte cristã com a idolatria. Achei interessante esse parênteses que ele coloca, a não ser que a sua arte seja a música. Aí eu tive um entendimento e a partir do que tu falou, porque a questão da música está linkada ao culto. Então parece que para nós, né, a gente assume a questão de que a música é uma arte e entende ela que não, essa a gente pode fazer e deve fazer porque ela está linkada ao culto, né? E daí vamos dizer assim, sacra, então a questão, né? Ela é sacra, né? Daí eu não posso tocar fora. Aí se eu fizer alguma coisa fora daqui da igreja,
eu tô sendo idólatra, tô sendo um pecador, tô sendo um apóstata e tal, enfim. Mas aí a imagem, por exemplo, como ela não está diretamente linkada ao culto, né? Então a gente não entende ela como algo criativo e que eu posso ali, a partir dessa expressão de arte, né, do desenho, por exemplo, a gente poderia evoluir para a questão da escultura, né, que tu falou agora do Bezerro, né, o cara que é um artista plástico, vamos dizer assim, né, tu criar alguma coisa e se tu tem, eu quero trazer essa questão com relação ao entendimento disso, de que realmente é arte e eu posso expressar a minha fé naquilo ali. Se eu tenho um entendimento orientado pelo Espírito Santo e pela cosmovisão correta, em tudo que eu fizer, eu vou estar expressando a glória de Deus, seja numa pintura, seja num desenho, seja numa escultura, né? Seja na confecção de uma faca, por exemplo, né? Então ali eu vou estar pegando uma matéria-prima, e o Weber fala que Deus, mesmo a queda, não tirou do homem essa questão, totalmente essa questão da criação, de ser um criador, assim como a imagem, fomos feitos à imagem de Deus, né? E obviamente, então nós podemos criar também como Deus criou, mas Deus não de forma semelhante, porque Deus criou do nada, mas nós a partir de algo que Deus criou, né? Ele está dizendo aqui, ó, que deve expressar as belezas da criação. Exato. Né? Então nós temos essa possibilidade, Deus colocou em nós isso, né? O que nós não temos é esse entendimento de que podemos sim fazer isso. E isso penso eu, e aí eu gostaria de te perguntar, que está linkado justamente e diretamente ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento, à nossa educação, né? Em saber que eu posso fazer isso e que é santo fazer isso também. Né? Então eu não preciso só ser um músico para expressar a minha arte ou através de uma poesia, mas eu posso expressar desenhando, eu posso expressar produzindo arte, né? A escultura, enfim, várias expressões. E daí a questão da educação, cara, e eu gostaria de te perguntar nesse sentido, como é que tu vê isso com relação aos jovens, né? Porque o cara mais velho, o cara bem mais veterano, ele tem aquele carinho pela igreja, tem aquele carinho pelos símbolos, né? Ainda remete a isso. Hoje a gente falou sobre a igreja da parede preta, em que tu não tem mais nada, tu tem um telão no fundo, e que daí lá tu pode expressar várias imagens, né, designers, enfim, mas que muita coisa é criada de forma digital, sem a sensibilidade do artista, né? Mas essa gurizada que está se criando nesse ambiente bem raso, bem fugaz, assim, né, onde a própria educação já não te leva para a profundidade do entendimento, da busca do conhecimento, e tudo está cada vez mais raso, cada vez mais sem raiz, sem estrutura. Dentro desse contexto, como é que a gente vai despertar no jovem esse entendimento? Né? E como o papel da igreja se dá com isso aí? Cara, a pergunta tem bastante coisa, assim, camadas, assim, na tua pergunta, né? Mas eu diria assim, eu começaria dizendo o seguinte: nós somos seres litúrgicos. Aprendi isso com o tempo, né? Se tu for ver, cara, todo dia quando tu levanta, tu tem um jeito de fazer as coisas. Eu acordo, eu gosto de tomar meu café, depois eu tomo banho, depois eu escovo, depois eu boto a roupa, depois eu... E todo dia tu faz a mesma coisa. A gente cria rotinas, uma liturgia do nosso dia. E a igreja, ela tem isso também. Ela tem a liturgia. Pode dizer, minha igreja não tem a liturgia, isso é coisa de religioso. Tem. Pode ser ruim, mas tem, né? Ou seja, a liturgia, ela vai lá e vai moldar as tuas afeições a Deus. Vai ser, cara, esse é o jeito certo de eu me direcionar a Deus, né? Vou confessar os meus pecados, depois eu vou ouvir Deus me chamando para louvar Ele, eu vou responder a isso, Deus, vou ouvir a palavra, vou responder a palavra de Deus, enfim. E a música tá nisso. Então, se ser cristão é aquilo que nos define como pessoa, e a forma como eu me relaciono com Deus é com música também, logo a música, eu reconheço isso, que a música, entre as formas de arte, assim, ela é um tanto mais nobre, me parece, sabe? Porque ela mexe muito mais com o sentimento, sabe? Ela mexe com as pessoas. Pode fazer uma pessoa chorar ou ficar rebolando ali com música, cara. As pessoas fazem isso.
música triste que toca teu coração, ou que te alegre, o cara vai lá BBH, sem música ele não faz isso, cara. Ou faz se estiver deprimido, né? A música é poderosíssima. Deus sabe disso e usou isso desde o início. Então, eu vejo que as pessoas, a gente tem que reconhecer que o que está moldando a nossa vida, né? O jovem, no caso, o que está moldando a vida dele? Se ele gosta mais de outras coisas, é porque algumas outras coisas estão afeiçoando mais o coração dele, sabe? Ele está se apaixonando por outras coisas que estão conseguindo entrar na vida dele, moldar a vida dele e conduzir ele a, cara, estou gostando mais da Anitta. Porque ela é mais legal, porque ela veste, porque ela fala, porque ela é influencer, porque muitas pessoas sei lá, cara, não sigo ela, mas me entende? E ela começa a perder esse vislumbre pelas coisas de Deus. Mas, cara, isso é só um ponto, assim, né? Por exemplo, a questão da beleza mesmo. A gente gosta daquilo que é bonito, será? Porque daí, por exemplo, assim, vai um artista e faz um negócio. Por exemplo, eu vou lá e pinto um negócio. E ninguém aqui sabe pintar. Daí a gente, é arte, né? No fundo, tu acha feio. Mas tu diz assim, cara, como eu não sei fazer, eu não sei o que é isso aí, no fim das contas eu não vou criticar. Vamos aceitar. Mas a gente, cara, isso aqui é um lixo, cara, isso aqui é uma porcaria, tá ruim. Só que tu só vai conseguir dizer se tá ruim ou uma porcaria, cara, quando tu assumir, experimentar isso. O Roger Scruton tem um livro que é o Beleza, dele fala sobre isso. Ele fala até sobre a questão da pornografia, assim, por que a gente olha Davi, de Michelangelo, um pinto fora, e ninguém sente nada. Ou a Vênus de Milo lá, em cima de uma concha, né, só, sabe, um seio aparecendo e ninguém, quero ter essa mulher. Porque é uma beleza diferente, não é uma beleza pornográfica. Aquilo lá é uma beleza, sabe? É estética, engrandecimento ali do ser da pessoa. É pra tu olhar e dizer, cara, que bonito é isso, sabe? Não, eu quero possuir, eu quero consumir isso, sabe? Então, ele diz assim, que a gente tem que deixar de ouvir a opinião dos outros e nós irmos lá e experimentarmos. Então, o que quer dizer isso? É a gente ir num museu. E o cara olhar e dizer, cara, pô, esse negócio fera, esse negócio legal. Pá, isso aqui já é meio feio. Tá? E experimentar isso, sabe? E se acostumar com o que é bom. Não adianta o cara ouvir funk a vida inteira martelando na cabeça dele. Ele sim vai achar que ele é a melhor coisa do mundo. Mas ele nunca ouviu uma coisa boa, sabe? Ele vai ver um cara desafinado cantando. Não, é assim que canta. Ele vai querer cantar também, porque desafinar ele sabe. Aí vai ouvir o Juarez e ele... não, o cara tá bem. Não sei, tá melhor. Eu não sei o que tem de diferente, mas... Entendeu? Tá melhorzinho. O cara se acostuma com coisas boas, o cara vai saber criticar, né? Vai saber julgar o que é bom e ruim. E às vezes a gente... rotina, N coisas, né? A cultura hoje lá fora nos vende muita coisa grotesca, muita coisa feia, e a gente vai se acostumando com feio, vai se acostumando e, cara, e é isso, acabou de estar comendo lixo e a gente não percebe, entendeu? Ao contrário de como se a gente tivesse uma educação, assim, artística, em algum grau, a gente poderia ter um julgamento melhor e dizer, cara, isso aqui é uma porcaria. E não é uma coisa assim, beleza, é uma coisa que cada um julga. Não é, cara, é ruim mesmo. Olha aqui, isso aqui é ruim. Só dar um exemplo pra vocês, talvez vocês lembrem. Vocês lembram do Queer Museu no Santander Cultural, quando teve aquela polêmica aqui? Cara, eu vi aquilo ali, né? Pra crianças estavam vendo aquilo ali. E tinha uns desenhos muito feios. Depois procurem pra vocês verem, cara. Tem uns desenhos muito feios, assim, com cenas de sexo ali e tal. E eu olhei aquilo ali, cara, beleza. Cara, isso aqui tá coerente. É uma coisa, um desenho feio pra expressar uma coisa feia. Só que, cara, tinha um desenho, tinha uma obra lá, cara, que era boa, cara. Que era tipo um Jesus, a ideia do cara de Jesus, assim, com vários braços, assim, e segurando um monte de coisa diferente em cada braço, assim. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas depois... Eu lembro, sim. Cara, e daí eu olhei aquilo ali, e aquilo ali que me preocupou, porque aquilo ali era bonito, cara. Aquilo ali eu achei a deturpação máxima, assim, porque o que o cara fez? Uma sacanagem do cara, porque eu sou bom, sou um artista bom, eu odeio Jesus. Cara, eu vou fazer um negócio bonito, que vai, as pessoas, não é aquela coisa que tu vai ficar olhando assim, isso aqui é feio, isso aqui, não, tu vai parar, vai te cativar por um momento, que legal, que lindo esse desenho, e a ideia que ele tá passando é uma ideia terrível, sabe? Então, é o cara que sabe, conhece a linguagem, sabe as técnicas e usa pro mal, cara. Baita exemplo. E tu, pegando esse exemplo que você usou, eu vejo que muito do que a igreja rejeitou ao longo dos anos de coisas boas é pela falta de conhecimento e entendimento, e muito pela influência que teve questões do iluminismo, enfim, que veio com o tempo, e a igreja não sabia como lidar. Um exemplo, quando veio a televisão,
A igreja não sabia como lidar com a televisão. Então, não, televisão é do diabo. Quem tem televisão em casa está em pecado, porque televisão é a caixinha do diabo. Acho que era essa expressão que se utilizava, né? Depois, quando veio a internet, também veio uma preocupação muito grande, mas com o tempo as pessoas foram se conscientizando e vendo que há coisas boas. Tanto que hoje a gente tem programas de TV cristãos, nós temos através da internet esse podcast e tantos outros podcasts. Aproveite e se inscreve. Então, assim, com o tempo as pessoas foram vendo também os benefícios que haviam e também as oportunidades que a igreja tem de explorar a arte, né, de uma forma maior do que aquela que a gente só via na liturgia do culto, ou somente naquele evangelismo que a gente ia pra praça pregar, tá tudo certo, né, ou entregar os panfletos de casa em casa, mas agora eu posso ter um Instagram da igreja e impulsionar conteúdos de qualidade, Pictobíblia, tantos outros canais, né? Como é que você vê que isso está se comportando hoje? Porque assim, a gente vê que a cultura lá fora, ela está totalmente deturpada, né? Não é somente aquilo que alimenta a sociedade, mas aquilo que é a expressão do que a sociedade tem dentro de si, né? Então, são coisas que se retroalimentam. Mas como é que você está vendo o desenvolvimento nas igrejas hoje, se as pessoas estão se despertando de forma consciente, foi até algo que você falou agora há pouco, e se está melhorando o comportamento da igreja em relação à arte nesse sentido? Na tua visão de quem trabalha com isso, entendeu? Boa pergunta, né? Mas assim, antes de entrar, eu acho que cabe dizer uma coisa que cara, a arte, ela é importante. Isso é importante. Tudo tem arte. Tu pode dizer que não, cara, mas tá no design do microfone, na roupa que tu usa, cara, alguém desenhou isso antes, sabe? Alguém pensou nisso. No corte de cabelo, alguém pensou nisso. É importante. Tanto é que quando a gente olha para o marxismo cultural, por exemplo, que hoje nem tem falado mais, né? Antônio Gramsci, essas cartas lá na cadeia lá dele, ele dizendo que para tu tomar uma sociedade, o que tu precisa? Pegar o poder político, os meios de comunicação, o poder jurídico e a cultura. Esses 4 pilares, cara, se tu tomar conta disso daí, tu toma conta da sociedade. Cara, e tu olha pra fora, é exatamente como tá hoje, cara. Onde os caras tomaram mesmo. Claríssimo, né? Claríssimo, cara. Claríssimo. Ou seja, a arte, ela tá nesse ponto, nesse meio, e ela é importante. Então a gente não poderia negligenciar a arte, né? Nós, enquanto igreja. Eu tenho, assim, comigo, cara, aí entrando mais na tua pergunta, que é muito relacionado, assim, à escatologia, cara. Incrível que pareça, cara. Na minha cabeça isso tem ficado cada vez mais claro. Por exemplo, assim, o cara é dispensacionalista, como a maioria dos nós assembleanos, e é como aprendemos. Né? O cara é dispensacionalista. Esse mundo jaz no maligno, o anticristo vai aparecer a qualquer hora, assim, não adianta, o mundo tá perdido, volta a Jesus. Vou lavar minhas mãos. Cara, eu sei de pessoas, cara, que não guardam dinheiro, porque pensam que isso é avareza e Jesus vai voltar e não precisa. E a pessoa tá sempre na luta e no perrengue. Cara, olha que importante que é. O que tu espera do futuro, o que tu pensa do futuro, cara, molda o teu agora, meu. Entendeu? E aí, muitos de nós pensamos que nesse mundo mal que tá jogado, não adianta, só pro Jesus voltar a qualquer momento para consertar tudo. A gente foi abandonando as coisas, sabe? A gente foi abandonando o cinema, a gente foi abandonando, sabe, teatro, que é a arte profana, assim, né, que é, você, ali, no parênteses, né, o artista, ele não é ele, o corpo dele não pertence a ele, mas a um personagem. Olha que perigo, né? Por isso que tu vê muita coisa estranha em ações de teatro, né? O cara escreve, aqui o cara vai fazer tal coisa, o cara interpreta o que ele tem que fazer. Mas, cara, é uma pessoa que tá fazendo, cara, saca? Mas, enfim, a gente foi abandonando isso, assim, a igreja foi abandonando e se distanciando disso por uma compreensão escatológica de que, cara, Jesus vai voltar a qualquer momento e vai consertar tudo, eu não tenho que ir lá e redimir a cultura, sabe? Eu não tenho que ir lá me meter nos negócios e fazer. Algumas igrejas parece que têm uma compreensão melhor disso. A gente vê missões urbanas, alguns irmãos que tentam entrar na cultura do skate, entrar na cultura do rap, entrar na cultura de, entendeu? E tentam funk, né, cara? Tu vê funk gospel, né, cara? Mas algumas pessoas têm esse desejo, né, de ir lá e tentar redimir a cultura. E complementando daí, finalizando a resposta que eu acho, né, cara, é que tem um aspecto missional da igreja que contribui muito isso, cara.
Isso é uma coisa das mais legais que eu sempre achei assim na igreja. Já não adianta, os caras inventam um novo negócio, os crentes se enfiam lá e fazem um negócio, cara. Porque a gente sempre tem essa coisa assim, cara, tem o rádio. A gente estranha assim, daqui a pouco a gente já faz um programa de rádio. Sabe? A gente já faz um programa de TV, daqui a pouco já faz um negócio, um jornal nosso, uma revista nossa, e a gente sempre foi fazendo assim, cara. É muito legal isso, porque a gente quer falar de Jesus, a gente quer evangelizar, a gente quer tem uma cabeça missionária e a gente se enfia nos negócios. É TikTok, vamos fazer TikTok, os influenciadores cristãos estão lá dentro, sabe? E nisso, um ponto importante, cara, continue com o podcast, cara. Cara, no início pra mim, a Pictobilly foi bastante difícil, sabe? O cara não via resultados, às vezes o cara não via tanto, né? As pessoas não se engajando tanto, mas a continuidade, sabe? E principalmente, cara, vocês estão ocupando um espaço. Estão ocupando um espaço. Se vocês não fizerem isso aqui, cara, alguém vai deixar de ver e vai fazer outra coisa. Vocês estão ocupando um espaço. E hoje o tempo, cara, é preciosíssimo. Nesse mundo de gente comunicando um monte de coisa, falando um monte de coisa. Mais um podcast, sim, mais um, cara. E tu, se quiser assistir, cara, tu vai ser abençoado por ele. E tu não vai estar vendo outra porcaria, sabe? Glória a Deus. Não, mas cara, a gente tem que ocupar espaços. Dentro disso que tu tá falando, essa só largando coisa assim, isso, né? Cara, isso que é legal. Essa questão isso comentou da correria do dia a dia. Uma coisa que eu observo muito, tenho trabalhado muito com meu filho, ele tem 11 anos, o Azaf, que as pessoas perderam a capacidade de contemplar. Moisés, né, quando ele vê a sarça ardente, ele diz exatamente isso. O que está acontecendo ali, diz o versículo, né? Que coisa impressionante. Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. E as pessoas perderam essa capacidade de ver Deus, de ver a beleza. A gente corre, então eu viajo muito pelo interior, né? Então às vezes estou olhando assim, admirando, sentindo a presença de Deus, contemplando as obras, os pequenos detalhes, né? E a arte, ela traz isso. O desenho, ele traz isso. Eu gosto muito de ver os traços dos desenhos, né? Os detalhes, né? Às vezes tu faz aquelas sequências, né? E o carrossel ali, a gente vai vendo ali a diferença de um desenho para outro detalhe, a mão do artista. E Deus sempre fez isso. E as pessoas perderam essa capacidade de contemplar, de ver os detalhes, né? Falava da IA, e hoje a gente vive em um mundo industrializado da produção em massa. É tudo igual. Tu vai na loja tal, sai na rua, tem uma pessoa com a camiseta igual a tua. Né? Então se perdeu essa personalidade que Deus tem. Deus nos fez diferentes uns dos outros. E a arte, ela traz isso. Como é que tu acha que a gente consegue resgatar isso? Trazer as pessoas, né? Porque hoje nós estamos nessa geração do celular, da correria, em que tu toca e aparece, não tem esse processo criativo, não tem essa contemplação, essa admiração, esse respeito. A IA, ela é como a IA que fez. Né? Mas o artista não demandou tempo. Né? Deus levou quanto tempo para fazer a criação? Né? 6 dias ele criando, no 7º ele descansou. Então há um processo e as pessoas perderam essa capacidade de parar, de pensar, de admirar, de contemplar. Como tu acha que isso deve ser resgatado, inclusive através do seu trabalho? Deixa eu pegar o gancho do Felipe nessa questão do resgate, né? Quando a gente estuda o puritanismo, quando eles começam com um canto congregacional, a Igreja Católica pega e não gosta e diz, não, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Aí vem o canto gregoriano para combater, ou seja, a arte estava ali presente, influenciando a igreja. Tu acha que é possível, até dentro dessa visão do Felipe, a gente contemplar a glória de Deus, essa graça comum, resgatar a cultura através dessa arte moderna, através do rap, através do desenho moderno, da IA. Esses tempos eu vi um senhor fazendo uma representação de arte moderna, ele botou um monte de balde de plástico empilhado, cheio de areia. Imagina uns 10 baldes empilhados, cheios de areia. Ele furou o primeiro, né, o que estava no chão, furou, a areia começou a sair. De repente os baldes, pum, caíram no chão. E ele fez assim, se abaixou, saiu andando, todo mundo aplaudiu. Ou seja, é ridículo isso, né? Por isso eu te lanço a pergunta, indo em direção ao que o Felipe está falando. É possível glorificar a Deus dentro desta arte moderna, dentro da música moderna, do desenho moderno, do teatro moderno, do cinema moderno? Boa. Sim, boa. Essas obras assim que são meio... é mais performance, né?
esse cara faz, já vi algumas coisas assim, às vezes não é nem a arte em si, mas é a performance do cara, mistura um pouco do teatro, né? E às vezes tu vai perguntar, por exemplo, assim, tu tá num museu, cara, o que esse cara fez aqui, né? Daí tu chama um curador, a pessoa que estiver ali, o que quer dizer isso? Daí a pessoa até te dá um norte, assim, né? Mas, enfim, cara, por exemplo, na IA, eu penso o seguinte, a IA é tipo o McDonald's e o Burger King, sabe? Eles vão te dar um negócio assim, entendeu? Já o cara que vai ser o artista, ele vai ter que ser o chefe de cozinha. Ele vai ter que ele vai ter que entregar um negócio que cara, ninguém mais tem isso daqui, sabe? É um negócio exclusivo, bem feito e pra ti. Talvez nem todo mundo seja artista. Eu entendo isso, mas todo mundo é criativo. Por quê? Deus vai lá e dá a vaca. Deus vai lá e dá o trigo. Deus vai lá e dá o tomate. Aí a gente vai lá, mistura isso aí e faz a pizza. Com molho de tomate, com queijo da vaca, com a massa do trigo, a gente faz. Cara, tu faz isso em casa. Tu precisa ser criativo. Fazer arroz, fazer comida, fazer um almoço legal. Todo mundo, em algum grau, é criativo. Eu acho que a gente tem que assumir daí esse papel, sabe? Nas nossas instâncias, o cara é empreendedor. Pô, cara, o cara tem que ser muito criativo para ser empreendedor, se destacar, conseguir colocar as pessoas certas, gerir as pessoas, gerir grana, produto, cara, isso tem que ser muito criativo para fazer isso, cara, e corajoso no Brasil ainda, né? Então eu acho que as pessoas têm que assumir esse papel, assim, de ser criativo, né, e assim, claro, se o cara é artista, daí é diferente, o cara vai tentar desenvolver a arte dentro daquilo que ele se propõe a fazer ali, é outro ponto, né, mas ele precisa ser bom. Esse é um aspecto interessante de ser dito também. Não adianta o cara ser medíocre, cara, porque daí o cara desenha mal. Cara, é difícil dizer isso, porque eu não gostaria que alguém que estivesse numa fase agora de não desenhar tão bem, ou ver de repente um desenho meu e dizer assim, João, não vou chegar nesse nível nunca. Não. Cara, um dia eu desenhei mal, só que isso lá 30, 20 anos atrás, entendeu? E eu fui fazendo, e as coisas foram acontecendo. Eu desenvolvi. Pra alguém poder chegar hoje e dizer, cara, tá muito bonito isso daqui, cara. Sim, entendeu? O que eu quero dizer com isso? A gente precisa ser bom. Eu vou dar uns exemplos aqui, não entendo que eu tô me comparando, tá? Mas, cara, Rembrandt, pra mim, é um dos caras mais fantásticos que tem na pintura. E ele é cristão. Tu vê as passagens bíblicas de Rembrandt nos grandes museus, por exemplo. Cara, o cara é tão bom que eu não sou cristão, ou então eu até nem gosto de Jesus, mas eu tenho que ver aquilo ali, cara. Porque o cara é muito bom, saca? O cara é muito bom. O Johann Sebastian Bach ensinava sempre nessas partituras com SDG, ela só lhe deu glória lá. Cara, não adianta, cara, tu quer que fala de música, tem um músico, tu tem ouvido Bach um dia e ele é cristão, cara. E muitas coisas que tem ali, o Aleluia de Handel lá, e Aleluia, cara, quem é que não vai conhecer? E tu tem que ouvir, amigão. Sabe? Porque é muito bom. Então, o que eu quero dizer assim, cara, o cara que se propõe a ser artista, seja lá o que for, músico, pintor, desenhista, cara, ele tem que buscar excelência e fazer muito bem aquilo ali, cara. E aí, isso demanda contemplação, demanda tempo, sabe? Ruminar as coisas. Cara, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu pensar nisso daqui, cara. Não vou fazer entregar logo e tá pronto. Não, cara, de repente trabalhar aquilo ali, refinar, não, apagar, refazer de novo. Ter um processo, sabe, pra gente entregar um negócio bonito e alguém dizer assim, cara, esse cara, ele é crente. Eu não gosto de crente. Mas o cara é muito bom. Saca? Tipo, cara, foi no ano passado, eu acho que lá em Las Vegas fizeram aquele domo, não sei se vocês viram, a Sphere, né? Que eles fazem uns eventos lá, de LED, legal. né? Aí na estreia, os caras chamaram o U2. Cara, o U2 tem umas letras assim, cara, que são lindas, cara, lindas, bíblicas, os antigos principalmente, né, os álbuns antigos, assim. Cara, é maravilhoso, né, é uma das minhas bandas favoritas, né. E os caras chamaram o U2. E eu, legal, vamos estrear, abrir um negócio. E, cara, tava lá o Bonovox com 2 crucifixos. Um assim, tipo, esse um pouquinho maior, assim. Tipo assim, cara, infelizmente não vi muita gente comentando isso, mas é um contexto mundial de um negócio incrível que os caras fizeram no meio do entretenimento, chamaram uma banda e o cara meteu um crucifixo lá pra cantar, sabe, as músicas clássicas dele, sabe, e eu, cara, que legal, meu, talvez tivesse um monte de gente lá que, azar, sabe, dentro de um contexto pós-cristão lá, americano, e o cara tava com um crucifixo e cantando lá,
sabe, canções que em algum grau faziam analogia ao evangelho, à Bíblia. E aí, cara, aquilo ali eu achei demais, cara. E por isso que eu defendo isso. O cara tem que tentar buscar excelência no que faz, sabe? Em algum grau, assim, ser bom no que faz. Não ser medíocre, não ser um artista pangaré, sabe? Porque as pessoas comprem por pena de ti. Meia boca, né? É, velho, sabe? Tenta, se esforça, cara. Tu vai se desenvolver, tu vai desenvolver tua arte, vai ficar bom, cara. Que nem ele comece, depois melhore, né? Que tem o meme. Virou uma trend, né? É isso, cara. Aproveitando você que tá aí com a gente, aproveita para se inscrever no canal, clica aí no sino, né, para receber as notificações. Você vai contar até 10 e a gente já volta. Você contou até 10, nós já voltamos. Nós estamos falando muito aqui sobre arte, sobre criatividade e, novamente, sobre conhecimento, né? E a gente, quando fala sobre conhecimento, não pode deixar de citar a Sensupeg, que está sempre com a gente, nos acompanhando, está sempre aqui nos ajudando, participando, comentando. Nosso amigo Gunnar, que está ali com a gente. Gunnar, muito obrigado aí pela tua participação, por estar conosco. Gente, criatividade, o Augusto falou muito bem aqui, também tem a ver com empreendedorismo, tem a ver com aquilo que é a sua vocação, com aquilo que você faz. Criatividade não está somente com arte, mas também está com a sua profissão, está com aquilo que você faz ou com aquilo que você quer fazer. E a Sensupeg pode ser essa porta de Deus na sua vida, para desenvolver alguma área que você queira desenvolver. Talvez você seja da área do marketing, talvez você seja da área da saúde, seja da área do empreendedorismo em geral. A Sensupeg pode te ajudar. Então, se você quer desenvolver, aprender alguma coisa para capacitar a sua vida profissional, para te abrir mais portas, a Sensupeg é esse parceiro que, assim como tem ajudado a gente aqui no Oldcast, pode ajudar você nos seus negócios, na sua vida e na sua profissão. Não Mas quer vamos ser lá. medíocre, pra- né? Não É, quer ser não quer ser medíocre? medíocre. E olha só- Sensupeg. E olha só, e para te dar uma mão nessa busca aí, tá surgindo aí na sequência o cupom Oldcast da Sensupeg. Olha aí. Olha aí. Então, se tu ainda não procurou eles lá, no próximo episódio a gente vai dispor aí e você vai ter um cupom especial Oldcast para conseguir um baita desconto aí com o Eu pessoal vou ser da o primeiro a Sensupeg. usar. Eu vou ser o primeiro a Bora usar. lá. Olha só, antes do Polaco já tava, mas eu já tava me enforcando na peiteira, como diz o gaúcho. Vai lá. Cara, dentro dessa questão da contemplação ali que o Felipe menciona, e isso diz muito a respeito daquilo que nós escolhemos para dentro das nossas casas, essa questão da contemplação, e eu sempre me lembro desse salmo aqui, Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Cara, não tem como o cara não se emocionar lendo um texto desse. Dias atrás a gente estava voltando uns dias de férias e eu na freeway olhando assim, cuidando do trânsito e tal, e daqui a pouco eu olhei para o céu e eu tive que acordar, as crianças estavam dormindo, a Jerusa estava meio sonolenta e eu disse, gente, olha para esse céu. Cara, literalmente parecia uma pintura, cara. E eu disse, Senhor, cara, não tem, cara, como tu não te emocionar olhando para aquilo. O homem não podia fazer aquilo, cara. Não tem como. Só Deus pode fazer algo assim. Então, esse salmo, ele expressa o sentimento de alguém que dedicou tempo para contemplar aquilo que Deus fez e expressou num salmo, numa poesia. E a gente perdeu isso, cara. O pecado nos tirou isso. E a cultura, essa loucuragem do dia a dia nos arranca, nos arranca isso, né? E por isso que a gente não consegue, cara, contemplar uma arte como esse livro que tu expressa, aqui onde tu expressa
onde tu glorifica a Deus em cada traço que tu traz, assim, cara. E aí dentro da nossa congregação, assim, tu tá aqui, sabe? E a gente não aproveita você aqui, cara. Tu ganhou o Brasil todo e tu tá aqui com a gente não te aproveita aqui. Tu era pra estar ensinando a gurizada a pintar, cara, a desenhar, a se tornar melhor. E ainda não tá. E aqui fica um protesto, cara. Pra essa gente que não te chama pra fazer nada. E eu comecei falando de um jeito, mas já entrei num protesto aqui. Já entrou no modo Bernardo. Cara, é que é muito, cara, assim, eu me emociono porque a gente precisa disso. A gente precisa de um tempo de contemplação para que Deus possa revelar a nós e a gente possa reproduzir isso, seja na área empresarial, sendo um bom profissional, sendo o melhor lá dentro, sendo na música, sendo no louvor, sendo no desenho, enfim. E, cara, graças a Deus pela tua vida, né? Não é à toa que tu tá aqui. Eu tenho certeza que a partir daqui muitos vão se despertar nisso e entender que sim, cara, você pode expressar a glória de Deus através da tua arte, né? E a gente busca incentivar as crianças lá em casa também. A minha filha mais velha reproduz os desenhos ela não se contenta em pintar o que tá no livro, né? Que desses 3 livros a gente tem lá em casa. Ela não se contenta ela reproduz os desenhos do Augusto também. Uma vez eu te mandei uma foto, inclusive. E ela tem se dedicado à questão da aquarela, cara, e como é bom a gente ver a evolução, cara. 5 anos atrás era ruim, cara. Era ruim, era feio, mas a gente dizia... não, deixa eu puxar a brasa pro assado. Nunca foi feio. Era bonitinho, mas era mais simples. Agora tá melhorando, cara. E daqui a pouco, daqui 10 anos, cara, ela vai ser uma artista, se Deus permitir. E glória a Deus por isso, entendeu? Então, que Deus possa continuar te usando aí, né? A gente tem ainda muito para falar, mas eu precisava fazer essa menção aí, a questão da contemplação. Eu ia comentar contigo que tem um negócio que é interessante, que é da Presbiteriana de São Paulo, né? Que é o Centro Presbiteriano, não sei lá, de mídias, alguma coisa assim. Uhum. Eu fui pesquisar sobre, os caras fizeram lá um pavilhão, né? Com estúdios dentro. Né? E qual é a ideia deles? É, claro, dentro da perspectiva deles, das pessoas que eles conhecem, mas a igreja forneceu uma estrutura de mídia para as pessoas. Então tem muito podcast que a gente vê de alguns, por exemplo, do Guilherme aqui, Yamarino, tem um podcast geek, os vídeos do Hernandes com uma estrutura e tal. E os caras, a igreja apoia isso, sabe? É interessante, sabe? A igreja é uma instituição que, de alguma forma, ela tem recursos para isso. E, em se tratando de missões, não é só, cara, lá no Nepal, lá na Singapura, ok, sei lá, entendeu? Mas também tem isso aqui de a gente tentar organizar e possibilitar ferramentas para que as pessoas também, se é do interesse da igreja, da visão do pastor, né, que a gente consiga comunicar o evangelho, porque às vezes falta recurso, entendeu? Eu quero fazer... Mas como é que eu faço para ter essa estrutura, para chegar aqui e conseguir fazer isso? Falar de Deus, do Evangelho, enfim, para as pessoas. E talvez a igreja pudesse, de alguma forma, proporcionar isso, sabe? Abrir isso para quem quiser fazer. Cara, tu tem talento, tu consegue fazer? Gravar o teu disco? Cara, a gente tem um estúdio. Cara, isso é muito mais fácil, a gente tá produzindo muita coisa, a gente tá voando, sabe? E às vezes a gente se prende porque, pô, cara, vou ter que gastar 5 mil para gravar uma música, vou ter que... É difícil, quem né? sabe, né? A gente poderia se ajudar de alguma forma. Deixa Deus te usar. Passa pelo entendimento, né, de que a nossa integralidade, de novo, né, tudo isso seriam ferramentas para a proclamação do evangelho, né, para a vida diária de cada um de nós como cristãos, dentro da nossa profissão, onde a gente também proclama Cristo como Senhor. Então, acho que passa muito por isso, né, esse despertar para isso, né, que a igreja, sim, ela tem uma função, né. A gente fica muito preso à questão do púlpito, né? Quando, na verdade, ali é 1 dia, 2 na semana que a gente vai se reunir. Mas a gente criou também essa cultura de estar todos os dias na igreja. Eu tô na igreja. Quando, na verdade, eu tenho que estar em Cristo o tempo todo, para que lá fora, aquilo que no culto de terça, no domingo, eu escutei, eu possa reproduzir, eu possa viver aquilo. Muito bom. Então, estar atento a isso. A igreja tinha que nos preparar
para o mundo. Porque a Bíblia diz, né? Nós somos a luz do mundo e o sal da terra, não é do templo nem da igreja. É lá fora que a gente vai fazer diferença. E acho que sim, a igreja tinha... A gente fala muito sobre a questão da educação também, que a igreja tinha que tomar esse espaço. E a gente abandonou esses espaços, né? E o diabo deu liberalidade para que o diabo tomasse conta desse espaço. Seja da política, que a gente já falou, de tantas outras coisas, né? Então, sim, Bernardo, é isso aí mesmo. A gente precisa acordar e dar uma estrutura e tomar essa posse disso novamente. É isso aí. Aqui o Heber Campos, ele cita o Francis Schaeffer, né? Boa. E aí ele diz assim que o Schaeffer, né, falando, adorar a arte é um erro, produzi-la não. Né? Deus nos permite produzir a arte para a glória dele, mas não adorar a arte. Né? Nesse sentido, Augusto, o Rosas Rushdoni, no livro Rejeição à Humanidade, ele fala que nós vamos aceitando o pecado na nossa vida porque a nossa cosmovisão está errada. Tá? Então a gente está pegando a cosmovisão do mundo e nós vamos aceitando o pecado na nossa vida como algo comum. Né? Não é o dragão que nos persegue, né? Mas agora nós somos convencidos a pecar, a viver uma vida devassa, uma vida libertina, ou uma vida sem Deus. Né? Neste sentido, você acha, e aí assim, tu pode ser bem transparente, aqui o podcast é para isso. Tu acha que muitos líderes no Brasil de igrejas, eles não têm uma cosmovisão cristã, por isso não investem de forma correta em todas as ferramentas possíveis para a evangelização e pregação da palavra de Deus? Como tu citaste, missão é mandar alguém para outro país. Cara, a gente está em 2025. Nós temos internet que tu pode comunicar o que tu quiser pela internet, tu pode comunicar o que tu quiser através da tua arte. Né? Por que isso ainda não é utilizado? Tu acha que os líderes estão com uma visão ultrapassada, uma cosmovisão ultrapassada, não uma cosmovisão ultrapassada, mas uma cosmovisão errada? Um pouco do que eu tinha comentado antes. Eu entendo que eu acho que os caras são fiéis na perspectiva deles, mas isso muito está relacionado à escatologia da pessoa. Por exemplo, assim, eu espero, né, que nosso podcast acabe em algum momento, porque eu espero almoçar. Eu espero depois do almoço, um irmão vai lá em casa, eu espero receber ele e assim, eu espero que amanhã tenha culto. E o fato de eu esperar que essas coisas aconteçam definem o agora meu, né? Vou falar um tanto, vou embora, entendeu? Tem que trabalhar segunda, ou seja, trazendo isso para a realidade da igreja. Eu acho que muitos líderes, eles têm uma concepção escatológica que é prejudicial nesse sentido para a comunicação. O cara, por exemplo, é dispensacionalista. O mundo lá fora está perdido, o anticristo vai... o mundo jaz no maligno, o anticristo vai se manifestar. Tá, ok, é bíblico, é verdade, mas existem outras perspectivas escatológicas que se relacionam melhor, sabe? E ajudam o cristão a se relacionar melhor com o mundo. Nesse sentido, o que o cara vai dizer? Não, o mundo é isso aí, as coisas do mundo, o mundo tá perdido, vamos cuidar nós aqui do rebanho, nós vamos ficar aqui e tal, não vamos sair fora, não se mete no teatro, no cinema, no design, sabe? Existe um conservadorismo, mas porque na cabeça dele, cara, é isso, porque o mundo tá perdido mesmo, não há o que fazer. E ele tá sendo fiel ao que ele pensa, sabe? Embora eu discorde. Eu vejo, por exemplo, o Weber, ele já tem provavelmente a milenista. Tá? O milênio já aconteceu. Israel, lá a destruição de Israel já aconteceu, claro, o milênio. O anticristo vai se manifestar assim, mas a gente espera Cristo voltar, mas a gente tem que redimir agora o mundo aqui, cara, redimir a cultura. E tu ser melhor médico que tu puder fazer com que a CS seja a melhor empresa que puder, no teu alcance tu vai fazer, e tu tá redimindo aquele lugar. Se não tiver, tu vai ter um outro cara lá, de repente um louco da cabeça. Mas não, cara, Deus te colocou lá, sabe? Então tu entendeu o teu papel lá na cultura que tu tá inserido e tu vai transformar ela, porque tua compreensão é essa, de que esse mundo Deus criou e ele viu que era bom. E teu papel quanto cristão é manifestar aquilo que tu espera, que é a glória de Deus nesse mundo aqui, sabe? Se revelando nesse mundo, sabe?
Então, é isso. Eu acho que essa compreensão, só que o problema é que a pessoa que tem a compreensão errada, ela tem a canetaça ali, né? Daí as coisas, para alguns lados, tu vê que não acontecem. Em outras igrejas parece que acontecem melhor, assim, os caras desenvolvem melhor algumas coisas. Então, acho que tá mais relacionado a isso, assim. E dentro desse aspecto também, as pessoas fazem muito para sua gestão, né? Ninguém trabalha, e isso é uma coisa que a gente aprendeu agora com o exemplo da esquerda, né? Eles vão devagarinho trabalhando para o futuro, semeando. E a Bíblia fala sobre a lei da semeadura. Nós não trabalhamos isso, né? A gente comentava antes aqui em off, né? A questão do apagar o incêndio, uma coisa para o momento. Não, eu trabalho, eu tenho que entender que eu sou passageiro, mas como nós, como pais, trabalhamos para o futuro dos nossos filhos, semeamos para o futuro deles. A igreja teria que ter essa preocupação também, né? De fazer um projeto, então, né, a longo prazo. Vou colher o resultado hoje? Não, amanhã também não, mas lá na frente alguém vai colher. Mas não, eu quero produzir para eu colher e eu mostrar para todo mundo, olha o que eu fiz, olha o que eu consegui. Então, com isso a gente perde todos esses processos e tudo isso que realmente traria uma mudança, uma transformação a longo prazo. Aquilo que a gente já falou, né? Uma mudança cultural. A gente hoje está falando sobre cultura e arte, né? E a cultura, ela é algo que se desenvolve com o tempo, né? A gente precisa produzir, como cristãos, muitas vezes uma mudança cultural, onde as coisas voltam às suas verdadeiras origens, né? São resgatadas, uma cultura resgatada, redimida, e isso leva tempo. Isso precisa ser semeado, isso precisa ser cultivado, isso precisa ser acompanhado, e eu não posso me preocupar com o tempo, mas eu tenho que me preocupar com o acompanhamento. Isso é importante. Assim, ouvindo tu falar, me lembrei de algo que é uma preocupação que eu tenho. Quero manifestá-la aqui para vocês e tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Mas ela surgiu depois que eu li aquele livro do Plantador de Igrejas, do Darren Patrick. Não sei se alguém conhece esse livro. Tem até um vídeo bem legal que ele mostra como uma igreja morreu. Uma igreja começou a ficar velha, era num campo, assim, afastado, uma cidade afastada. Aquela que virou museu? Virou museu. Porque, cara, eles não investiram. Ele fala, cara, não investiram nos jovens. No jovem, cara. E aí, quando aquele irmão veio da Suécia no nosso aniversário. Cara, velho, aquilo ali, tipo assim, cara, é isso, velho. A gente tá vivendo isso agora, cara. Ele falou lá, né, de tirar as gravatas. Cara, cadê a juventude aqui? Só tô vendo velho aqui, tava cara. Lá, cara. Ô, meu, aquilo ali foi cara, forte. Cara, aquilo ali foi forte demais, cara. Aquilo ali foi Deus falando com a igreja de Porto Alegre. Acordem, meus, estão aí sentados aí. Não vou entrar mais em assunto, mas o ponto é, cara, e a gurizada, cadê a gurizada interessada pelo evangelho, amando o Senhor, cara, respirando, quero Bíblia, eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero estar aqui dentro, eu quero que essa igreja se renove, chamar os meus amigos aqui para, enfim, sabe? Naturalmente os movimentos se acabam na terceira geração. Nós estamos vivendo isso aqui, lá na nossa cidade. É um alerta gigante assim, cara. A gurizada tá fazendo. Cara, Deus nos deu uma oportunidade. Ele avisou. Quem tem ouvidos, ouça o que o E a gente muito grande, né, cara? A Assembleia, cara, ela é muito grande, tem muito trabalho, poucos trabalhadores. O cara que tá com energia ali, que é o gurizão, né, que tá... Cadê a gurizada? Alucinado. A gurizada se vislumbra com outras coisas, cara. Eu digo assim, tá ali, eu não vou abandonar Jesus, mas ele vai muitas vezes pra igrejas, cara. Cara, em que ele vai ser entretido, velho. Isso aí tá literalmente ligado ao que a gente falou no último episódio agora sobre a questão de com quem tu anda, quem tu quer perto de ti. Né? A gurizada tá aí, tá animada, tem o vigor da mocidade, mas precisa de alguém em quem eles possam se espelhar, cara. Discipulador, né? Alguém que eles possam olhar. Cara, eu não necessariamente vou ser igual ao Felipe, mas é um baita exemplo de como eu posso ser e ser ainda melhor, né? Então, cara, a gente precisa que esses homens despertem. E esse cara fala que essa igreja, se não me engano é o mesmo, ele fala que essa igreja morreu porque os homens se omitiram. Deixaram de... São várias questões, mas deixaram de fazer filho, deixaram de se envolver com a igreja, de se comprometer com a igreja, e a igreja morreu. Porque os homens abriram mão dos seus papéis dentro da igreja também. E fala, cara, pornografia, é muito profundo, né? Cara, assim, ó, é impressionante. E é muito chocante, porque é uma igreja linda. Onde estava ali expressa a questão na arquitetura, tudo, mas virou um museu porque os homens abriram
mão, porque foram se preocupar só com o trabalho. Então, eu vejo que daí a galera sai, às vezes a galera vai pra uma igreja, que o cara fica se entretendo na igreja, Sim. aí o cara tá lá com 20 anos de fé, cara, e tu vai trocar uma ideia com o cara não arranca, velho. Não. Aí tu diz, cara, velho, cara. Meu Jesus. Não. Sabe, cara, Não dá. o cara não tá mas nem na idade de tu pensar, o cara é jovem, dá pra cuidar dele, né? O cara já é nego velho, cara. Cara, tem que ter muito amor, porque a vontade, assim, é dar falar real, cara. Meu, que vergonha, velho. Querem andar, vergonha não andando arranca. de calça colada e tênis branco, cara? Que é isso? Até esteticamente também tem esses problemas. Eu me preocupo até, mas. Pois é. Entra pra baixo da mesa. Mas eu não ando de calça colada. A minha calça tem 4 dedos de espaço na canela. Não, isso aí, o homem tá se endireitando. É o ex-mala, é o ex-mala. É o ex-pangaré também, né? Ele gostou da palavra que ele falou assim, são os pangaré. Vai ter muito corte esse episódio, Gaúcho. muito legal, cara. Ô, deixa eu fazer uma alusão, nós temos tempo ainda, temos. Olha que interessante, cara. O Weber, ele começa falando nesse livro aqui sobre uma música da Rita Lee, né? Que fala sobre amor e sexo, né? E essa música, ela é muito gritante, assim, então tem uma rejeição. Quando tu tem uma cosmovisão cristã correta, bíblica, tu já tem uma rejeição já de cara, ela é muito explícita. Mas daí ele fala, então, a música, por mais que a musicalidade, ali a letra, a melodia, não a letra, mas a melodia, tem até uma beleza ali, mas a letra, ela é muito, muito clara, assim, no sentido da deturpação do amor e da glorificação do sexo como algo melhor que o amor, no caso, né? Isso no caso da Rita Lee ali. Mas daí ele cita um exemplo muito legal, que é do Toquinho, né? Aquela música Aquarela. Pô, cara, música demais. linda demais, uma letra, uma melodia maravilhosa, cara, uma coisa impressionante. Mas daí ele disse, cara, e eu continuei ouvindo, ele tá dizendo, eu tava ouvindo um programa numa rádio de música popular brasileira, e deu a Rita Lee, pai, eu digo, eu fiquei mal com aquela rejeição daquela música. Aí veio na sequência já o Toquinho cantando, né, tocando ali, cantando Aquarela, e eu disse, cara, eu já me deleitei naquela música e tal, e eu tava já ficando muito feliz e tal, mas daí no final da letra da música, eu disse, cara, poderia ser perfeito, mas não é. Daí ele diz, né, vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que, enfim, descolorirá, né? Então ele conclui, a letra é linda, a música é bonita, é bela, mas ele conclui a música de forma muito pessimista, né? E conduz quem está ouvindo a entender que aquela cosmovisão, cara, que a vida é isso, vai terminar sem cor, sem brilho, sem... Né? E daí ele vem e fala, né, cara, não, cara. Para quem está em Cristo, a tendência é que ela comece a ganhar ainda mais cor, ainda mais vida, mesmo nos últimos momentos de vida. Aí é que a esperança se renova, que, né, enfim, tu vai encontrar o Senhor e é diferente. Então, cara, olha como a importância da música e como ela toca em nós com muita facilidade, né? É pra te ver como é sutil, né? Sim, cara. Uma música linda, que embalou as gerações, mas ela tem um fim pessimista. Até a estrofe que tu não leu ali. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. Exato. O fim dela ninguém sabe. Bem ao certo onde vai dar. Na verdade, assim, não cara? turbeis nosso coração. Na casa de Olha meu só. pai. E o cristão sabe aonde que o Sabe. final vai chegar, né? Razão da nossa esperança. Né? O Richard tem uma música que eu acho que não é o One, acho que é Still Haven't Found or Looking For, acho que é o nome. Isso. Bah. É do Vai filme, tomar. né? Do Sing, né? Ele canta no final É. do Sing. Não tô ligado. Também, eles reproduzem ele. Mas ela fala que lá no céu, ele dá a entender que todas as cores serão uma só, na verdade. Não haverá diferença de pessoas nesse sentido, assim. Acho bem mais bonito do que a conclusão do Toquinho Sim, ali, com no caso. certeza, com certeza. E falando de música, hoje, como está tendo um entendimento melhor, a gente tem visto também que a igreja tem assumido outros estilos musicais também, né? Isso alcança também os clipes, o que você enxerga, assim, de visual, falando de arte, nos clipes musicais atualmente? O quanto que isso influencia
no consenso e no entendimento que as Uhum. pessoas têm da arte com base naquilo que assistem. Porque a música e o clipe musical, elas juntam justamente o poder da música com o que a gente enxerga, né? Exatamente. Na tua perspectiva, vamos falar, assim, do mundo a gente não precisa falar porque hoje é tudo muito explícito, né? As questões ocultistas, satanistas, enfim. Mas você vê que a igreja está explorando bem isso também? Difícil. Mas assim, uma coisa eu tenho comigo que é, cara, a música ruim, ela precisa de apelo visual. Porque a música por si só não vende, sabe? E aí a gente tá num contexto hoje, artístico, em que, cara, é muito fácil fazer música audível, digamos assim. Porque, por exemplo, assim, tu olha os clássicos, as bandas clássicas, artistas clássicos, porque o cara era clássico, o cara olhava pra trás e ele não tinha muita referência, né? E o cara ia ali, experimentava e fazia um som. E hoje a gente tem a referência da banda tal, do artista tal, do passado. Mas hoje, cara, é muita música sendo feita. E tu olha assim, cara, eu vou pegar uma introdução parecida com tal, a minha voz vai ser, meu arranjo vocal vai ser tipo desse e tal, e fica bom. Fica bom rapidamente, como não ficava bom no passado, quando os caras não tinham tanta referência, né? Só que, ao mesmo tempo, tem muita gente fazendo muita coisa boa. Aí, como a gente tá na internet, né, cara, hoje em dia se tornou assim, cara, vamos pro visual, né? Vamos tentar chocar, comunicar de uma outra forma para tentar ser relevante, porque a música por si só ela já não é mais, assim. Ela precisa andar agora com imagem, precisa andar com vídeo. Isso é um sinal da decadência da música, ao meu ver, sabe? E às vezes tu vê coisa chocante, assim, tem artistas pop, assim, que o cara quer fazer um vídeo chocante. Ela tava grávida, o cara fez um aborto dela, não sei o que lá. Porque a música é ruim, cara, a música é podre mesmo, ela não vai conseguir se manter assim. Tira aquilo ali, quem é que vai prestar atenção, sabe? Naquilo ali precisa ter uma lacração, né, que a gente fala, né? Senão não... Então é triste. Existem clipes bons, né? Coisas muito boas sendo feitas no passado, mas... Isso aí. O Heber Campos fala assim, ó, o mundanismo consiste em camuflar o que é rebelde com beleza e astúcia para que cative e seduza o ser humano. É o que tu está falando. O que é rebelde, o que leva o homem para as trevas, né? É o diabo mascarado. Vamos botar aqui uma estética de beleza para que o homem não veja aquilo que é real. Que o Heber Campos fala aqui, aquilo que ele não usa a palavra subliminar, mas aquilo que é imperceptível vai influenciar a humanidade. Então, a gente está com toda uma geração que, de forma imperceptível, está sendo influenciada a não raciocinar, a não se educar, que eu achei bem interessante que tu falou, né? Tu passou a buscar uma literatura diferente, tu teve pastores diferenciados que te orientaram, e caiu a ficha. E hoje a gente tem toda uma geração que não lê, não estuda, não busca ver o que é belo de fato, não contempla a Deus através do belo, e muitas vezes estão nos púlpitos cantando e falando frases de efeito. Né? Muito bom. Vou ser redundante aqui, mas como é que a gente pode resgatar o belo dentro das igrejas? Bom, eu acho que além de consumir coisas boas, para devolver coisas boas, né? Tanto visuais, artistas bons, boas referências visuais, isso aí é imprescindível, boa música também, e assim, saindo um pouco do desenho e para a música, que é o que toca todos, o toque e canto, não sei se os irmãos fazem isso também, mas cara, tem música que tem a finalidade de vender, a finalidade é vender. A música na igreja ela não tem a finalidade de vender. E às vezes eu sinto falta de mais compositores dentro da igreja. Cara, você não precisa ser um compositor que vai gravar o CD e que vai alcançar o Brasil inteiro e ficar famoso e ter dinheiro, saca? Mas na igreja local ali mesmo. Cara, isso me lembrou do pastor Joãozinho, cara. Uma vez um pastor dos jovens, né, deu um livro, aquele livro de ouro do Ministério de Louvor, sabe, do pastor João. Ele me deu assim, mas quem é esse aqui dele? Esse aqui é o pastor da Assembleia. Verdade. Sobre o louvor da Assembleia, né? Cara, daí eu fiquei deixei um tempo.
E caiu um pouco do meu preconceito, depois de 1 ano ou 2 lá, fui lá ler, e o cara, que livro bom, cara. Pá, cara, um livraço, cara, um livraço. Sempre que eu vejo o Joãozinho assim, cara, eu esqueci de trazer o livro, que eu quero que o senhor faça um autógrafo nesse livro. Cara, livro muito bom, acho que todo músico deveria ler aquele livro, cara. E um pastor nosso aqui, compositor também, cara, eu sou fã dele, assim, né? Então, eu sinto falta de pessoas que experimentem dentro da igreja. O cara vê coisa boa, ouve música boa, põe no papel o que Deus tem te dado ali, cara, pega o violão, faz tua composição e edifica a tua igreja, sabe? Cara, Deus, é o cântico novo que o Senhor nos dá, conforme o salmista dá. Duvido que alguém não consiga fazer composições, nós fazemos as nossas composições. Oxalá se fizer sucesso, oxalá no bom sentido, quer dizer Deus queira, né? Algumas traduções da Bíblia tem Oxalá. O óbvio precisa ser dito. Lá, né? Porto Alegre é muito contexto diferente. Mas é isso, basicamente, né? Eu acho que a igreja podia experimentar mais. Culto de jovens, né? De repente ter mais experimento disso. Né? Cara, isso se dá muito questão a valorização do que é nosso. Eu volto a falar, né, a teu respeito, mas é a valorização do que é nosso, e não é aquela questão do clubismo ou do bairrismo, né? Não, cara, é entender que sim, nós podemos fazer, né? Por um exemplo muito bem simples, o nosso podcast aqui, cara, como assim estão fazendo podcast agora? Que é podcast. Ontem um foi, te vi lá, se quer no podcast, cara, pô, valoriza, mano, né? Compartilha. Nós temos um grupo ali no WhatsApp ali, essa semana tava lá pulverizando, assim, eu digo, vou levar esse tema pro podcast, cara. De repente lá, daí assim vocês compartilham, vocês incentivam, vocês apoiam, porque é isso, a gente não valoriza o que é nosso. Não é no sentido de glamorização, não, cara. Cara, entender que a gente pode fazer, a gente consegue fazer, né? Tu falou, né? Nós temos que compor os nossos próprios hinos. Cara, eu senti isso agora, tu acabou de falar e eu já senti a responsabilidade, porque eu tenho 41 anos e eu nunca compus um louvor. Não quis arriscar. Nunca. Porque, literalmente, cara, não me vejo assim capaz de fazer. Eu consigo interpretar louvores de outros irmãos, né? E Deus fala comigo através, mas até hoje eu não. Por quê? Porque eu não dediquei tempo para isso. Eu até hoje, nesses 40 anos, nunca dediquei um tempo para parar, imagina, tu pegar o violão. Tem violão, sabe cantar, conhecimento bíblico. Então, olha intrepidez e olha ousadia. O quanto, exato, cara, entende? Então, é isso que é legal de, cara, aqui nós viemos para conversar e eu digo, cara, olha o quanto eu tô em débito, não com a igreja, mas com Deus. Deus me deu algo especial, né? E me capacitou para algo especial e eu não tô até então, né? Quem sabe a partir de agora eu consiga me cair a ficha e buscar fazer, né? Mas para louvor a Ele, não com objetivo comercial, não com o objetivo de ganhar o Brasil, não, mas para louvar Ele. E daí quando eu tiver a oportunidade de cantar na igreja e não mais como playback, né? Que a igreja possa receber e louvar o Senhor comigo ali naquele momento, né? Então, cara, é muito legal, cara. Vai demais isso aí. E a gente tem que quebrar também aquele contexto que às vezes nós, como igreja, nós no sentido geral, né? Abraçamos assim, a prata da casa não tem valor mesmo. Não, tem valor. Tem que quebrar isso. Isso não era uma profecia de que seria assim. Isso era uma constatação de que é tratado dessa forma normalmente. Então, começa a valorizar as pratas que você tem em casa, né? Quantos irmãos que vocês conhecem, que nós conhecemos, que são excelentes pregadores da palavra, né? São grandes evangelistas, por mais que não sejam conhecidos, mas pregam o evangelho onde estão. São grandes cantores, grandes compositores, escritores, artistas, né? Desenhistas. Então, a gente começar a quebrar essa maldição, porque isso é uma maldição de não valorizar as bênçãos que Deus colocou à nossa volta, e começar a não somente orar e interceder, mas ajudar que esses irmãos se desenvolvam, né? Porque a gente falou isso acho que no episódio 6, sobre talvez você não alcance as grandes multidões, mas se você alcançar uma vida, já valeu tudo a pena. Glória a Deus. Só tem uma correção que tu falou, não é maldição, é burrice. É burrice, é você estudar, aprender, entender as doutrinas, como tu falaste. Aí a gente vai poder ter o alcance ideal para o evangelho.
né? Mas a gente está limitado à nossa bolha. É uma prova disso que a gente ficou aí nos últimos anos sem composições, né? Houve uma enxurrada de versões, né? Você trazia a música lá de fora, tu só escutava a versão. Só versão. Tem artista E Bernardo, gospel com- vou orar por ti na composição. compositor Amém. mundano, Glória a Deus. né? Eu só canto em dó de quem ouve. Ô, meu, mas Jesus É mesmo verdade. falou, meu, que o profeta na sua terra não teria honra, né? É um pouco disso, assim, cara. A galera não valoriza muito. Mas eu acredito, de novo, cara, se tu for fazer tua composição, ela for bonita, cara, for bíblica, cara, não tem como, cara. Não tem como tu não romper essa barreira. Exato. Pô, Juarez, que linda essa canção, cara, que lindo, cara. O senhor falou comigo, eu não tinha pensado na perspectiva essa lá, enfim, a melodia. Eu acho que vai romper um pouco desse preconceito, né? Sim, De perfeito. ficar só Com certeza. que vem do Porque é centro do excelente país. e salta aos olhos, não adianta. E eu participei de um podcast de um maestro, amigo nosso, esses dias, e ele falando que essa juventude, essa nova geração precisa ser incentivada a compor, a escrever músicas, a escrever livros, falou justamente sobre isso, né? E a gente estava falando que se a gente fosse olhar até por uma perspectiva comercial, que não é para se olhar, a concorrência é baixa hoje. Tem pouca gente fazendo, então... quando alguém começar a se despertar, a fazer o que pouca gente está fazendo, é inevitável que Deus sopre esse trabalho para utilizar isso como referência para as novas gerações também, né? Então, principalmente sobre a ótica espiritual, mas também falando daqui a pouco isso se tornar uma profissão para essas pessoas, a concorrência está muito baixa. Tem pouca gente fazendo com qualidade ou pouca gente fazendo e mostrando isso. Porque talvez tenha muita gente com essa vocação, com músicas escritas, guardadas em cadernos em casa, mas não tiveram a coragem, a ousadia de compartilhar isso com a igreja. Né? Receber a oportunidade de cantar a música que Deus te deu com a igreja. Então, às vezes falta apenas a coragem de mostrar. Né? Muito bom, muito bom. Eu acho que a igreja deveria, cara, a patrocinar isso, cara. Eu acho, velho. É de suma importância, é missional isso. Se for ver... cara, as pessoas vão lá pra Itália e querem conhecer a Capela Sistina. Porque, cara, Michelangelo fez o que fez lá dentro. Porque um dia a igreja, cara, esse cara é muito bom, nós vamos pagar ele. E vai ficar durante gerações esse negócio. As pessoas vão entrar dentro da igreja cristã só pra ver esse negócio, cara. Saca? Um monte de artista que a igreja sempre contratou pra, cara, retrata tal coisa, faz retrato de tal coisa. E aí são legados. As pessoas viajam, pagam pra ir lá ver o negócio, sabe? Acho que deveria... Eu faço isso, cara. Quando eu vou no interior, tem uma igreja aberta católica, eu vou lá só pra olhar o teto. Eu achei que ele ia falar, eu faço isso, eu vou pra Itália uma vez por mês pra ver. Eu achei já que ele ia dizer assim, eu faço isso, eu apoio. Nós estamos na mesma. Vou bancar aqui, ó. Passou um pouquinho. Show de bola, cara. Show de bola. Aí que legal, gente. Ó, um episódio válido hoje, muito bacana, viu? Legal. Muito legal, muito rico. Você que está aqui com a gente até agora, mais uma vez, se inscreve no canal. Eu não acredito que você está fazendo a burrice, né? De estar aqui com a gente até agora, de estar acompanhando nosso episódio e ainda não ter se inscrevido no canal para receber as notificações, né? Porque não somente os episódios que a gente grava, mas os cortes, aquelas falas principais, aquelas partes principais também vão pro YouTube. Então, quando você segue e ativa o sino, eu estou proibido de falar sininho, você recebe a notificação de que esses vídeos... não, eu tô machucado aqui no coração. Não, mas assim, então aproveita a oportunidade, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, né? @souloldcast, old com L, né? @souloldcast no Instagram. @souloldcast no TikTok, também estamos no TikTok, aproveitando essa ferramenta, né? E aqui no YouTube, @souloldcast também. Aproveitando também, aqui na descrição do canal, do vídeo, aqui no podcast, no episódio completo, tem a chave Pix para você que quer apoiar esse projeto. Um trabalho como esse tem custos, tem investimentos. A gente tem projetos de sempre trazer convidados, sempre trazer novas pessoas para contribuir com a sua vida com conteúdo, né? Mas toda essa estrutura bonita aqui do Vencer Hub, com o Marcão, com a Jamile, com o Rafa, tem um custo, tem investimento. Então, se você quiser contribuir para que a gente continue, para que a gente possa investir cada vez mais, né? Trazer cada vez mais pessoas, a chave Pix está aí embaixo. Contribua com o valor que Deus colocar no seu coração, né? E também tem um link na descrição para você que quiser fazer parte da nossa comunidade Oldcast. A comunidade Oldcast é para que a gente possa conversar com você o que a gente conversa aqui,
né? O que a gente fala sobre diversos assuntos com base na cosmovisão cristã. Então, se você é cristão e se sente sozinho para falar de assuntos como esse, já falamos sobre casamento, sobre divórcio, sobre pornografia, agora estamos falando sobre arte, falamos sobre cultura, sobre política, né? E se você quiser contribuir também com outros assuntos, traz pra gente, vem pra comunidade, clica no link aí, se inscreve no formulário, que vai ser bem legal. A gente vai concordar muitas coisas, discordar de outras, mas faz parte, né? E também a gente vai colocar na descrição, para finalizar essa minha parte de fala, as redes sociais do Pictobíblia, do Augusto, né? A gente vai colocar o link dos livros também para que vocês possam acessar. Tem outros livros, né, Augusto? Por enquanto esse, cara, mas esse ano agora vai ter bastante, cara. Eu vi o do Capivara ali, né? Exato. Não, eu concluí um que é com o Neverson. O Neverson escreveu uns poemas para criança que é o Páscoa Inverso. A gente já tinha feito o Natal Inverso. Tá pra sair agora, Tá pra sair agora, né? Pra Páscoa. Daí eu tô trabalhando no outro da Trinitas que é Alfabeto Perigoso, o nome. Que eles querem alcançar não cristãos, né? Eles dizem que é para um menino, que é para meninos lerem, né? E aí, tipo, assim, de ketchup de lesmas, não sei o que lá, sabe? São coisas meio nojentas, assim, meio... que as crianças se cativam, né? Tipo, pum, essas coisas que bater, elas acham engraçado, sabe? Ele quer usar isso para aprender o alfabeto. Eu achei interessante o projeto, os desenhos eu tô fazendo. Também um livro do Gesiel Dias, não sei se vocês conhecem, um gaúcho. Sim, o Gesiel. Sim. Conhece? Ele aqui, né? Benção demais ele, cara. E daí ele me chamou para um projeto. Eu deveria ter trazido os desenhos, né? Que tá no tablet. Cara, ele criou poemas ilustrando passagens bíblicas. Ele vai fazer os poemas deles são lindos. Muito bonitos, né, cara? E é a Bíblia do Gaúcho o nome. E daí é engraçado porque ele falou assim, cara, são os poemas, aqui ele mandou um poema, deu, legal, cara. Aí eu pensei, cara, poema, assim, tal, né, vou fazer um desenho mais, tipo, rabisco, né, mais sketch, né, mais solto, assim, né, daí eu mandei pra ele, dele, legal, tal, né, mas eu queria uma coisa mais assim. Daí ele mandou um desenho bem mais complexo, assim, de ser feito, né. Daí eu falei pra ele, cara, eu achei que tu queria um acústico e tu quer uma orquestra, tá ligado? Mas são 80 desenhos, é bastante desenho, legal, mas, cara, muito legal, cara. Vai ficar os desenhos estão bonitos, legal. Os poemas dele é muito bonito, então esse aí é pra até o final do ano. E aí, a Capivara, que é o seguinte, cara, faz muito tempo que eu queria ter fazer um HQ. Eu tinha um projeto de fazer um HQ sobre a história de um missionário, daí eu tranquei ela, um tanto complexa de ter sido feita, né? E eu tava numa época que eu não tava conseguindo fazer. Daí, agora, cara, criei essa HQ, já fiz a história, criei os diálogos com os balões e agora tô na fase de fazer os desenhos. E aí eu tento postar um pouco do processo criativo ali, né? Mas conta a história de como a capivara chegou na arca. E é isso, daí ela... só que ela... legal. Eu suspeito falar, vou dizer que tá legal, né? Mas cara, eu acho que vai ficar bem, eu já bem tô bacana. vendo a minha filha mais nova, que também é um artista, meu Deus. Tipo, ele trabalha, enfim, tá numa cidade, a cidade tá corrompida, daí Deus chama ele pra ir pro norte, e daí ele fala pra esposa, a esposa se convence disso, daí eles passam pela cidade dos lobos, pela cidade dos outros bichos, passam por uma aventura, legal, né? Cara. O nome é Irresistível, um chamado aventura. Porque o chamado é irresistível, segundo o bom. Ele sente chamado irresistível, daí pra lá. Daí, cara, daí isso, ele conhece a chibica, o dinossauro. Eles não entram na arca, Deus justifica porque não entram na arca, sabe? Mas tu tá... E daí eles se separam na aventura, a esposa conhece um casal de quero-quero que ajuda ela a chegar. Eles entram todos na arca e, ao final, eles vão morar ao sul de um país tropical. Porque o quero-quero e a capivara são típicos do sul. Sim. Da nossa fauna. Cara, excepcional. E daí eu não quis fazer aquela coisa assim, alce, sabe, o urso polar, porque a gente consome muita coisa da natureza dos outros países, a gente importa muita coisa, e é uma coisa nossa daqui, com os bichos nossos, né? Glória a Deus. Eu acho que vai fazer sentido, cara, vai bem divertido. Deus, vai bombar isso aí, e cara. quando vai vir o curso presencial do Augusto? Olha aí. Olha aí, ó. Se eu inventar mais uma coisa, a Vanessa vai ter que... A Vanessa vai pedir aconselhamento pro Rodrigo, uma Jéssica, casal, porque é bastante coisa. Eu tô conseguindo fazer porque esse ano minha filha entrou na creche, cara.
na parte da tarde, a gente quis colocar pelo menos na parte da tarde. Então a parte da tarde é a parte que eu, cara, corro pra fazer um monte de coisa, assim, né? Porque senão eu ia conseguir tocar tantas coisas. Tá certo. Com criança, né? Família, tudo. E Augusto, eu recebi uma pergunta dos internautas aqui no meu WhatsApp. O seguinte, como é que funciona para uma pessoa entrar em contato contigo, para precificar, para saber o valor de investimento de um trabalho do Augusto, né? Seja qual for o trabalho, um simples desenho, que eu sei que não é simples, mas é força de expressão, né? Sim. Ou algo mais complexo, como uma revista, como é que Legal. funciona isso? Tem tanto no WhatsApp, tem no site facilitaçãográficapoa.com, augustomarques.com, na Pictobíblia, no meu Instagram também, augustomarques.art. E aí é aquela coisa, né? A pessoa chega, eu preciso de um logo. Daí eu digo, cara, o que é esse logo? Porque às vezes, por exemplo assim, eu quero dizer, é diferente tu fazer o logo, sabe, pro podcast e um logo, sei lá, para um novo rótulo de uma nova bebida da Coca-Cola. Só para jogar um extremo. Cara, é muito mais complexo, a exigência é muito maior, sabe? Então não é o mesmo preço, embora seja um logo. Sim. Né? Um mascote, por exemplo, de uma marca. Então, aí, claro, a gente vai conversar, vou entender qual é a necessidade, ver se eu posso fazer ou não, né? Qual é o prazo, principalmente. Eu quero para amanhã, vá sem condições, né? Então, e aí, obviamente, precificar. Varia muito de preço, o tamanho do trabalho. Mas é isso aí, mas eu Legal. sou um preço justo. Legal. Faço um bom sapato e coloco um preço justo. É verdade, é isso aí. Já me disse Lutero. Essa é a referência. Que bacana. Estamos nos Glória a encaminhando Deus. para o final, né? Só agradecer. Só agradecimentos. Quem quer agradecer primeiro, fique à vontade aí. Não, damos graças a Deus aí pela vida do Augusto, né? Por essa dedicação na obra e esses insights, né, que tu trouxe aqui bem interessantes. Que Deus continue te usando, né? Onde tu colocar a tua mão, né? Literalmente. Que possa chegar como bênção nas vidas e nos corações. E vamos sortear, né? Vamos sortear. Sim, com Vamos certeza. sortear. Com Então, certeza. te inscreve aí na comunidade, manda o teu nome. Vamos fazer o seguinte. Compartilha, Vamos né? fazer o seguinte. Quem se inscrever no link da comunidade, pelo formulário, o link do formulário aí na descrição, vai concorrer ao livro. Amém. Fechou? Show de bola. Não, Legal. temos três pessoas aqui, né? Você Exatamente. sorteado, Exatamente. isso aí. Que aqueles que se inscreverem pelo link, nós vamos dar uma data no próximo EP. A gente vai falar a data do sorteio, mas todos aqueles que estiverem inscritos pelo formulário vão concorrer à possibilidade desses 3 livros aqui. Então são 3 ganhadores, mas obviamente tem que estar inscrito no link do formulário lá. Beleza? Show. Tô entrando na frente do Felipe, desculpa. Quero agradecer também ao Augusto, privilégio estar Valeu, contigo, irmão. foi benção, que Deus continue te abençoando, e dizer que o Augusto não é apenas não é só um desenhista, como falou, onde ele coloca as mãos, mas meu filho foi muito edificado ali também pelas lições que ele teve contigo ali no seminário, o Rodrigo também, Querido. e com Isaac. o Isaac, né? Deus também continue te usando na explanação da palavra do Senhor. Uma alegria que Deus ter tu aqui conosco e que onde chegarem os teus desenhos, a tua arte, Deus possa continuar sendo glorificado. Amém, irmão. Amém. Amém. Muito obrigado. Os guris já falaram bastante aí. Massa. Só agradecer a Deus pela tua vida e que Deus continue te prosperando em tudo que tu fizer, sobretudo guardando a ti, a tua família, a tua casa, o teu lar, e que o nome dele continue sendo glorificado na tua vida. Obrigado, Amém, querido. Tu é uma Obrigado. bênção na nossa vida aí. Seus agradecimentos aí, Augusto. Bom, eu vou começar falando um negócio rapidinho, Bernardo, quando comentaste a respeito da tua filha com aquarela, eu disse, cara, eu preciso falar sobre isso. Deixei uma nota mental aqui, mas eu preciso falar antes de encerrar. Que é o seguinte, cara, não é 1 ou 2 pais, cara, são vários. Os caras me procuram e perguntam assim, ó, cara, que tablet que eu compro? Que mesa digitalizadora tu usa? Cara, é impressionante, porque eles querem que o filho se atualize, enfim, né? Cara, eu sempre digo a mesma coisa e agora com um recorte, tá? Eu vou poder só mandar, cara, ouve isso daqui, ó. Mas, cara, não compre, cara. Eu lembro, assim, que na minha infância, lá em Restinga Seca, eu ia nos bancos e eles davam um monte de folha, assim, que eles não usavam mais, ia fora, né? E eu ficava muito com folha e tal. Porque o que é o software? O software ele só vai emular o lápis, vai emular a aquarela,
mesmo lá a canetinha, mas não é aquilo ali. Não tem o áspero do papel. Então eu sempre digo, cara, em vez de tu gastar 3 mil num tablet, cara, compra aquarela, compra um giz de cera diferentão, lápis de cor diferente, caneta diferente, folhas coloridas, cara, investe nisso, cara. É isso, sabe? Porque, que curso que eu compro pro meu filho? Cara, não compra curso nenhum, cara. Deixa a criança se divertir. Vai botar uma criança de 10 anos a estudar anatomia, sombra, luz, cara, vai perder o gosto pelo desenho. Ela, cara, isso é chato. É chato treinar. E ela tá na fase de curtir, se divertir, fazer uma zoeira, aprender, copiar os outros, ver o desenho. Cara, vou copiar, passar por cima, saca? Então eu incentivo muito mais, digo aos pais, façam isso, sabe? Incentivam nesse sentido. Se apaixonar, gostar da coisa. Adquirir a sensibilidade. Exato. Né? De observar, de proporção. Aí depois tu vê, cara, ele já tá com 14 anos, 15 anos, não continuou fazendo isso, cara, já tá na hora de amadurecer o traço. Daí sim vai para um curso, sabe? Daí sim. Porque tablet ou mesa digitalizadora são ferramentas de produção. Tu não vai querer botar a tua criança a produzir nada, né? Ou profissionalizar ela em nada. Tá querendo ganhar agilidade. Tem um pai aí que quer mesmo. Então fica esse conselho aos pais, bola, né, para que eles perfeito. invistam nessa parte, né, artística dos filhos dessa forma. E agradecer então vocês todos pela oportunidade de estar aqui, de trocar essa ideia. Foi divertido, foi edificante para mim também ouvi-los. E é isso, cara. Contem comigo, até uma próxima aí. Legal. Com certeza. vai Legal, ter com próximo. certeza. Boa. Augusto, muito obrigado, Valeu, tá? mano. Gente, muito obrigado por virem até aqui conosco mais uma vez. Para não perder o costume, se inscreve no canal, ativa o sino, vai no link da descrição, faz o Pix para abençoar esse trabalho, se inscreve no formulário para entrar na nossa comunidade e concorrer aos 3 livros. Marcão, muito obrigado. O Benjamin tá aqui com a gente hoje, né? Bah, O Benjamin verdade, tá aqui com a cara. gente hoje. Um abraço, o Benjamin Benjamin. é quem cuida dos cortes das nossas redes sociais. Os É cortes isso que aí. vocês assistem lá no Instagram passam pela mão do Benjamin. Gente, muito obrigado. Deus abençoe e Legal. até a próxima. Feito.